Mas vamos lá. A Sassá postou ontem, né? Quer dizer, hoje, à meia-noite. Ela esperou da meia-noite pra postar esse bagulho aqui. Que ela postou assim, ó. Feliz Dia da Mulher. E postou esses dois prints. E aqui é supostamente um print dela conversando com o Selbit. Aí tá escrito aqui, bem claro, eu sou uma pessoa que você tá falando. Aproveitando o contexto, se esse ponto de vista realmente for o certo, eu tenho poder para destruir a sua imagem e você sabe disso. Sim, isso é uma ameaça. Se esse ponto não for real, e aí não tem continuação, não tem contexto da conversa, só tem uma pessoa falando: ah, eu não consigo ler a DM. E aqui um nome censurado, muito pequena a print, kkkk. Esse print aqui tá no meu PC há anos. Flávia me mostrou isso destruída. Não sei pra quem que essa mina mandou esse print. É, que supostamente foi a Flávia que tirou, né? Ai, meu Deus, o que aconteceu? Tá. Eu acho que nada. Nada importante, beleza. Então, seguido disso aqui, que muita gente tá falando que esse print é fake, eu não sei. Ela postou um tweet 5 horas atrás falando: eu quase empacotei tudo e voltei para Inglaterra para viver de colher morango. Mas, e aí postou esse vídeo que a gente vai ver agora. É... Calma aí. 19 páginas não apagam a minha história. Então, eu vou dar as minhas considerações do vídeo, por enquanto, antes de ver. E aí, se mudar as minhas considerações, a gente vai vendo isso ao longo do vídeo. Mas, por enquanto, eu acho muito estranho e extremamente oportuno ela postar isso justo no Dia da Mulher. Porque, assim, você ficou 7 anos atormentando o cara. 7 anos trazendo isso à tona. Por que que só agora você vai trazer provas? Por que que você não trouxe provas no começo? Por que que só agora que ele falou, que ele deu o lado dele, você quer agora magicamente trazer provas? Isso pra mim é meio estranho. Segundo ponto, que quando o Selbit postou o PDF dele, vários amigos dele, né, vários outros influencers, meio que confirmaram o lado dele. E da Sassá, ninguém. Absolutamente silêncio. Então, fica difícil, né? Fica difícil acreditar nisso aqui, porque pra mim parece um movimento oportunista. Até porque ela disse que não ia mais resolver as coisas na internet, que ia resolver as coisas no judiciário onde era para ser resolvido. Mas aparentemente ela mudou de ideia. Então a gente vai assistir, porque a gente viu o pronunciamento do Selbit e acho mais do que justo a gente ver o dela, né? Apesar de que, por enquanto, essa é a minha impressão. Essa é o que eu estou pensando antes de ver o vídeo. E vamos lá. A internet virou um espaço inabitável para mim, é onde eu trabalho e eu passei grande parte da minha vida. Você pode ativar as legendas em inglês. Por isso, fui incentivada pelos meus advogados, amigos e família a fazer parte da minha defesa publicamente e mostrar algumas provas do que passei. Cara, eu não acho que advogado tenha feito isso, porque geralmente advogado fala pra pessoa não se pronunciar publicamente, né? Pra esperar, inclusive. Então, então não sei, mano. Então não sei. Mas às vezes, sei lá, né? Alerta de gatilho. Esse vídeo inclui assuntos sensíveis. Eu achei engraçado que ela falou que, tipo, pra que quem quiser pode ligar
o bagulho em inglês, eu nem sabia que ela era internacional. Pô, amiga, mas assim, vamos pensar que, tipo assim, a proporção que tomou. Quem acusou o cara sem provas, sem provas, foi você. Se você não quisesse que isso tomasse uma proporção grande, você não ficaria 7 anos acusando o cara sem provas. Então, vamos parar pra pensar que também não é assim, né? Ah, tá sem áudio do vídeo dela? Ué. Ah, é porque eu troquei a fonte de áudio. Então, vamos parar pra pensar nisso. Eu não sei se vocês sabem como é passar por um relacionamento abusivo e vocês provavelmente vão notar certos padrões nesse vídeo, as coisas que eu apresentar pra vocês. No final do nosso relacionamento, principalmente, eu tava muito isolada. Por conta disso, muitos dos meus desabafos foram feitos na internet e com isso eu acabei criando uma comunidade que não só me acolheu, mas que também me deu a oportunidade de acolher eles ou ajudar eles de alguma forma. Tanto que eu recebi um e-mail, esse não é o primeiro, né? Eu já recebi vários e-mails de pessoas dizendo que se identificavam com o que eu tinha passado, que conseguiram sair de relacionamentos abusivos, né, por conta do meu relato. E eu digo mesmo, porque foi essa comunidade que literalmente me fez sobreviver aqueles anos. E pra mim parecia o mínimo eu compartilhar meu relato também. Eu não queria que chegasse nesse ponto, tanto que até hoje eu não trouxe provas, porque eu não queria essa aniquilação de ninguém. Minha filha, você acusa o cara de estupro e você não queria a aniquilação de ninguém? Me perdoe, mas é um pouco falta de senso, é um pouco falta de noção, cara. Como você chega na internet, fala assim, não, porque o Selbit foi abusivo, isso aqui. Mas eu nunca trouxe provas porque eu não queria que ele fosse aniquilado. O que você achou que ia acontecer? Mesmo você não tendo trazido provas, sei lá, foda-se o português, você. O cara foi aniquilado do mesmo jeito. Tipo, é uma acusação muito séria. De qualquer jeito ia sobrar pra ele. De qualquer jeito ia sobrar pra ele. Então, pelo menos, trouxesse provas. Porque agora tá sobrando pra você. Entende? Então, mas falar que não quer a aniquilação do cara, pra mim já é demais. Porque a partir do momento que você acusa uma pessoa que é figura pública, né? Ou não também, porque tem casos de pessoas que não são figuras públicas que tomam proporções grandes. Mas assim, o cara era gigante no YouTube, ainda é gigante no YouTube. Você vai lá e acusa o cara de um negócio desse, falar que não quer que ele seja aniquilado, é mentira. Porque senão, se fosse esse o caso, se realmente houve um, um abuso, por que você não foi só e resolveu na justiça, então, em off? Porque se você não quer que o cara sofra as consequências na internet, você resolve em off. Não faz sentido esse argumento. Ninguém, tipo, quando eu falei sobre, era um desabafo mesmo, porque eu tava sozinha mesmo, porque eu não tinha outra opção, não sentia que eu tinha outra opção. Eu nunca falei nada que não fosse meu relato, É, a outra opção era ir no judiciário, né? Mas. porque eu não queria que ele fosse aniquilado na internet, nem tinha essa expectativa também. Eu só queria. Ai, mano, eu odeio quando as pessoas falam isso. Sério, tipo, ai, eu não tinha essa expectativa. Ai, eu não sabia que ia tomar essa proporção. Cara, você sabe que pode ter essa possibilidade de tomar uma proporção grande. Você trabalha com internet, mano. Sabe? Para de se fazer. É que nem o pessoal que, tipo, pega aquele exposed que teve lá do Felca. Que a mina tirou o vídeo lá do TikTok, postou no Twitter e depois falou assim: ai, eu não sabia que ia ter essa repercussão. O Felca é gigante. Você achou que ia acontecer o quê? Mano, pra mim é muito querer dar uma de burrinho inocente. Poder viver sem a lembrança de que aquilo tinha acontecido. Dia 13 de fevereiro, esse cenário que eu tava mudou. Já virou circo na hora que ele postou aquele PDF, que
tem muita distorção de fato, tem distorção da minha imagem, tem distorção de tudo que aconteceu e me transforma num monstro publicamente. É um post de incitação Igual você fez com ele, né? de ódio. E agora que entra mais a minha decepção, porque essas distorções têm basicamente zero provas. É o relato dele contra o meu, a palavra dele contra a minha. O meu objetivo fazendo esse vídeo é para que vocês entendam o que está naquele PDF e olhar com outra perspectiva. Eu não vou entrar no mérito se ele é uma pessoa diferente hoje em dia ou não, porque eu não conheço a pessoa que ele é, do mesmo jeito que ele não sabe a pessoa que eu sou hoje em dia. Mas hoje eu preciso relatar para vocês a pessoa com quem eu me relacionei. Afinal, para mim, faz 9 anos que isso começou, não faz 7. Só uma rápida contextualização do print que eu postei no Twitter. Na época a gente era muito fã de Doctor Who, eu acho que os fãs originais vão lembrar disso. E a gente se chamava de Amy e Rory, que são um casal na série. O tom que ele tá falando comigo nessa conversa não é um negócio incomum que acontecia na nossa relação. Ou seja, ela deu o contexto do apelido, mas não deu o contexto do print, por enquanto. E nesse print em específico, ele estava ameaçando o fato de que se eu fosse realmente interesseira, ele tinha o poder de destruir a minha imagem e que eu sabia disso, e isso sim era uma ameaça. Pra ficar mais claro, Não... Eu não discordo dele. Mas tudo bem. eu vou contar um fato que aconteceu em 2015. Na época, a gente fazia muita call, a gente tinha um namoro à distância. Essas calls eram feitas no Skype. O Rafael tinha uma confidente que participava dessas calls, que eram basicamente reuniões para definir se eu era uma pessoa de bom caráter ou não o suficiente para me relacionar com ele. Em uma dessas reuniões, chegaram à conclusão de que a única forma de eu provar que eu não era uma pessoa interesseira era entregando meu login e senha do Facebook para eles vasculharem o tanto que eles quisessem. E assim fizeram. E eu fiquei sentada lá enquanto eles invadiam, violavam a minha privacidade e vasculhavam conversas de muito tempo antes de eu sequer conhecer ele. E usando qualquer coisa como justificativa para falar que eu era mau caráter. Eu sei que muita gente talvez pare nesse momento do vídeo e pergunte: nossa, mas por que você deixava as pessoas fazerem isso com você? Eu acho que tem muito a ver com o fato de que eu procurava validação das outras pessoas, porque eu era uma pessoa insegura. E eu queria provar pra eles que não era verdade aquilo que eles Parece um bagulho muito absurdo. Parece ser um bagulho muito absurdo, mas não duvido também, viu? Não duvido também. estavam falando. Em uma dessas calls, que aconteceu no dia 9/10/2015, eles estavam conversando sobre alguma outra medida que eles iam tomar em relação a mim. Eu privar meus vídeos para provar que eu não tinha interesse na fama do Rafael. Eu tava lá sentada, claramente chateada com o que estava acontecendo. Minha mãe passou pela porta do escritório. Ela pegou o fone da minha orelha, colocou na cabeça dela. E no momento que ela teve certeza do que ela estava ouvindo, ela interviu, ela questionou. Ela falou: quem que é você? A garota falou que era amiga minha. Ela questionou, falou que tipo de amiga que faz isso. Questionou o Rafael, questionou por que eles estavam querendo me privar de fazer as coisas, que não era saudável. Inclusive disse pro Rafael procurar tratamento psicológico porque não era saudável. O que deixou ele muito puto. Desnecessário dizer que ele terminou comigo e, não satisfeito em apenas terminar comigo, ele mandou uma mensagem pra minha mãe, que a gente ainda tem. A minha mãe faz backup de tudo. Vamos ver. Aqui que eu fiquei meio assim, porque, tipo assim, o Selbit, nessa época, usava a foto do Deredin de perfil. Então, aquele print dela e esse print, pra mim, ficam meio sei lá, porque se foi do mesmo ano... Se bem que ele pode ter trocado a foto também. Mas não sei. Pra mim é muito estranho uma pessoa usar um headshot de foto de perfil. Tem influencer que faz isso, mas é bem difícil, viu? Bem difícil. Geralmente, a gente tem 2 números, né? O pessoal e o profissional. Então, colocar um headshot no número profissional é de boa, mas tipo, no pessoal geralmente ninguém põe, não. Mas beleza. Aí o print fala... isso é o Selbit falando com a mãe da Sassá. Você com certeza sabe que nós terminamos. E seguinte, eu sei que tudo isso começou com a Flávia indo chorar até você. Fazendo drama sobre como eu obriguei ela a deletar as coisas dela, como eu sou possessivo-obsessivo e você, como mãe, obviamente decidiu defender a filha até o final. Eu entendo isso, mas agora você precisa entender aonde você está errada. Primeiramente, ela é sua filha, não seu bichinho de estimação. Ela tem 20 anos e é uma adulta. Você não tem mais responsabilidade pelas ações dela. Aí eu vou concordar com ele. E o fato de você pagar as contas dela não te faz dona dela. Nossa, mas
Aí é foda também, né? A Sassá não trampava com internet, a mãe dela pagando as contas dela é complicado. Muito menos te dá o direito de se intrometer nas relações e decisões dela com uma palavra maior. Aliás, antes que você pense que eu estou falando isso por falar, já perdi a conta das inúmeras vezes que ela e aí tá cortado. É um negócio impressionante. Vocês podem pausar o vídeo para ler com calma. Tem algumas coisas que eu vou comentar sobre. Esses términos eram semi-frequentes, assim, durante o nosso relacionamento. Só que eles sempre calhavam com datas importantes pra mim. A gente vai ver isso um pouquinho mais pra frente. Nessa mensagem que ele mandou pra minha mãe, no mesmo dia, ele já começa invalidando os meus sentimentos. Ele fazia muito isso quando a gente estava junto. Sempre que eu chorava ou ficava chateada com alguma atitude dele, era drama e era uma tentativa da minha parte de fazer manipulação. Sei que Ó, falar pra vocês que por enquanto, tipo assim, eu não duvido que essa situação aí tenha acontecido, né, do Selbit. Por quê? Ele mesmo, na época, quando rolou isso aí, veio e falou que ele não era uma pessoa muito bacana naquela época, que ele já fez terapia e que ele tá procurando mudar. Essa foi basicamente o pronunciamento dele na época. Então eu não duvido. Até porque, se a gente for analisar a carreira do Rafael, o cara basicamente estourou por ser bonitinho. Vamos falar aqui a verdade. Eu gostava do conteúdo dele, eu achava da hora, mas, tipo assim, era uma época do YouTube totalmente diferente. Então, era uma época do YouTube onde as pessoas eram meio que ídolos teens. Hoje em dia já não é mais tanto assim. Ainda tem essa fanbase de meninas, tipo, adolescentes que acham os caras, tipo, ai, que é muito bonitinho. Ainda existe. Mas não é mais a grande maioria, porque antigamente eram pessoas que iam, por exemplo, na BGS, as pessoas, tipo, choravam de ver essas pessoas. Era um fenômeno um pouco diferente do que é ser youtuber hoje em dia. Mas é um cara que estourou por ser bonitinho. Não me surpreende se ele tivesse um ego gigante na época, porque imagina que você começa no YouTube e aí você estoura porque você é bonito. Tipo, mano, é impossível isso não subir pra sua cabeça. É impossível isso não subir pra sua cabeça. Tipo, não tem como. Não tem como. Então não me surpreende, tipo, se ele era babaquinha, se ele era realmente desse jeito, não ia me surpreender nem um pouco. Não ia me surpreender nem um pouco. Porque condiz, sabe, com o início dele de YouTube e tal. Mas, hoje em dia já não sei como que é. Sinceramente, se ele era uma pessoa tóxica, ou não com ela, eu acho que não é mais esse o ponto, sabe? Eu acho que o ponto foi, tipo, ela ter acusado o cara de abuso sexual, né? Isso é uma acusação muito séria. E, tipo assim, pra assassinar uma pessoa que se diz feminista. Obrigado, Marcos Wolfenson, pelo sub. 3 meses, caralho, aí sim. É meio paia, mano. Tipo assim, a mina se diz feminista e fala, porque não sei o que isso, que aquilo, isso e aquilo. E a menina imputar uma acusação falsa dessa, supostamente falsa, né? Estamos tudo aqui no supostamente. Então, é complicado. Mas esse caso que ela tá falando, tipo, dele ser possessivo, controlador, eu realmente não duvido. Eu não duvido. tudo isso começou com a Flávia indo chorar até você, fazendo drama sobre como eu obriguei ela a deletar as coisas dela, como eu sou possessivo obsessivo. Aqui ele admite que ele foi possessivo e obsessivo, aqui ele admite que ele obrigou, né? Porque ele obrigou, de fato, ele me obrigou a deletar o meu canal, a privar as minhas coisas. O fato de você pagar as contas dela não te faz dona dela, muito menos te dá o direito de se intrometer nas relações e decisões. Eu não pedi pra minha mãe escutar, ela viu que eu tava mal. Ela pegou o fone e, de qualquer forma, se eu falasse para minha mãe escutar e intervir, eu não estaria errada, porque o que estava acontecendo ali era uma situação de abuso. E comunicar isso para outras pessoas é extremamente importante e eu recomendo que vocês façam. Já perdi a conta das inúmeras vezes que ela reclamou e falou para mim como você é opressora e trata ela como se fosse uma criança. Eu vejo isso acontecendo. Não só a você, como a irmã dela também tratam ela como se fosse um bicho de estimação. Nessa conversa Calma aí, voltar. Dando ordens e achando que são donas dela. Você está destruindo todas as chances da sua filha
ser alguém na vida tentando tomar as decisões no lugar dela. Segundo, não acho que você seja a culpada pela nossa relação acabar. Ela te usou para tentar me intimidar, sabendo que eu nunca seria desrespeitoso com você e sabendo que você não queria mudar a sua opinião sobre sua filha. Nenhuma mãe iria contra a própria filha, e ela sabe disso. Por isso fez todo o drama do universo para te convencer a vir me convencer a deixar ela crescer com a influência que ela ganhou após começar não sei o que lá. É, eu concordo em partes com ele aqui, mano, porque é paia, tipo, sua mãe ficar intervindo nas coisas, assim, é um comportamento controlador da própria mãe também. Porque a mãe ficar se metendo na vida da filha. A filha tem 20 anos já, pelo amor de Deus. Mas pelo que eu entendi, essa é a relação que elas tinham. A Sassá deixa. E pelo que eu entendi, ela não vê isso como um problema. Mas eu vejo isso como um problema. Porque, pô, mano, você tem 20 anos. Você não consegue, tipo, pensar por si mesma, sabe? É complicado. Ficar chamando a mãe pra fazer as coisas é complicado. Não só você, como a irmã dela também tratam ela como se fosse um bicho de estimação. Nessa conversa vocês vão ver mais vezes que ele tenta criar um distanciamento entre eu e a minha mãe. Não acho que você seja a culpada pela nossa relação acabar. A culpada, obviamente, era eu. Ela te usou para tentar me intimidar, sabendo que eu nunca seria desrespeitoso com você. Aqui de novo ele fala que eu fiz todo o drama do universo para convencer ela a convencer o Rafael. Deixar ela crescer com a influência que ela ganhou após namorar comigo. Ela realmente contava que eu fosse ficar intimidado e dar pra trás. Não entendi. Tanto que quando você foi embora, ela tomou como garantido que eu já tinha tomado a decisão dela fazer vídeos. Quando eu falei que não tinha mudado de ideia, ela falou que não iria para Porto Alegre, o que consequentemente terminaria nossa relação. Eu não entendi, ele não queria que ela virasse influencer? Sei lá. Enfim, aliás, ela claramente nunca teve grandes planos de vir para Porto Alegre, pois ela se dedica muito mais às provas e vestibulares de São Paulo do que às de Porto Alegre. Inclusive, eu mesmo tive que passar horas convencendo ela a fazer o vestibular de medicina no Sul, porque ela não iria perder nada. Inclusive, me oferecia a pagar todos os custos que isso levaria, mas mesmo assim ela ficou relutante. É, eu acho que ele morava em Porto Alegre nessa época e ele queria que ela fosse morar lá. O que, não sei, não bate com o relato dele, eu acho, porque ele disse que ele tava morando em São Paulo já, né? Então, bom, não sei. Mas essa parte aqui, tipo, que ela tá apresentando os prints, eu não duvido que seja verdade, até porque ele também teve uma fama muito repentina. Então, eu acho que bate essa paranoia mesmo de, ai, será que a fulana tá comigo por interesse? Será que a fulana realmente gosta de mim? Eu acho que ia bater uma paranoia assim. Então, por enquanto, disso que ela mostrou, eu não duvido. Eu até acredito, mas tem coisas que são que tipo não batem, sabe? A deixar eu crescer com a influência que eu ganhei dele. A gente sabe que quando influencers trabalham juntos, são amigos, são namorados, que um acaba alimentando a fanbase do outro. Isso é A verdade. internet é um lugar que cabe todo mundo, todo tipo de pessoa. Honestamente, até hoje eu não entendo a brisa dele com isso, porque eu fazia vídeos com o Seven, era outro público, outra comunidade, outro jogo, completamente distinto das coisas que ele fazia. Aqui Eu entendo porque ele era uma pessoa que estava começando e ele estourou muito rápido, então pra ele era difícil dizer quem realmente era amigo, quem realmente gostava dele, ou se você queria só tipo namorar com ele pra para estourar também. Então, é um pensamento, tipo, é uma paranoia válida. Agora, como ele lidou com isso, eu já não acho que foi uma boa forma. Mas ele tinha o quê? 18 anos? Então, assim, faltou psicólogo pros dois, eu acho. Faltou terapia tanto pra ela quanto pra ele nessa época, mas pra ele principalmente, até porque seria muito bom, já que ele tava tipo estourado no YouTube, pra ele tirar essas paranoias da cabeça. Porque, mano, tipo assim, ele era uma criança praticamente, mas, né, foi falta de psicólogo. Eu pelo menos acho, mas tem muita gente também que tem
preconceito com psicólogo, né? Acho que é coisa de louco, mas ele disse depois que ele foi e fez terapia. Eu acredito que hoje em dia ele não seja mais essa pessoa, mas eu também não sei porque eu também não conheço. Mas, assim, do que ele relatou e todos os amigos dele praticamente relataram, eu acredito que ele não seja mais desse jeito. Que ele admite, né? Ela realmente contava que eu fosse ficar intimidado e Mas dar é pra escroto. trás sobre a decisão de querer me proibir a fazer vídeo. Tanto que quando você foi embora, ela tomou como garantido que eu já tinha tomado a decisão dela fazer vídeo. Então aqui ele deixa claro que a decisão era dele se eu fazia vídeo ou não. Ela claramente nunca teve grandes planos para vir para Porto Alegre, pois ela se dedicava muito mais às provas de vestibulares de São Paulo do que as de Porto Alegre. Inclusive, eu mesmo tive que passar horas convencendo ela a fazer vestibular de medicina no Sul. E de fato, ele ficou horas me convencendo, me vencendo no desgaste mesmo, a ceder a mais de uma situação e não só essa questão da faculdade. O papo de você estar tirando uma chance da nossa família de ganhar dinheiro é a maior prova que você... Ele tá falando isso pra minha mãe, tá? Mesmo que inconscientemente, quer que sua filha utilize a influência que ganharia comigo para benefício dela. De onde eu vou tirar a confiança de uma pessoa que não pode esperar alguns meses para estabilizar uma relação para continuar fazendo um hobby? Eu tenho vários hobbies e abandonaria qualquer um deles por ela. Qualquer um. Pra ele, era trabalho. Pra mim... Eu achei escroto. Mas é aquilo que eu falei, a paranoia já estava aqui, ó. A paranoia já estava aqui. Então faltou o quê? Psicólogo. Mas foi escroto, sim. Mas é óbvio que nenhum desses hobbies eu poderia me aproveitar dela para ganhar dinheiro e fama. Então, se você realmente não sabe disso ainda, sua filha decidiu te manipular fazendo dramas e chorando sem parar quando eu tenho provas concretíssimas dela falando pra mim que não tem problema fazer isso por você, é de boa. Pra mim, era hobby. Em mais de uma instância nessa conversa, a gente consegue observar ele diminuindo tudo que é meu e aumentando tudo que é dele. E foi o que aconteceu no nosso relacionamento inteiro. Ele diz que eu concordei. Peraí. Falando que é de boa eu te entendo, nem sei por que você está falando isso. Enfim, se você quer continuar a vida de vocês do jeito que você é com ela, espero mesmo que tenha muita sorte, porque você vai arruinar todas as chances que ela tem na vida tentando tomar as decisões por ela. Você não tem o direito de fazer isso, e mesmo sabendo que ela manipulou tudo e todos, eu ainda amo muito ela e quero o melhor para ela. E o que você faz com ela não é. Inclusive, fazer ela trabalhar meses para você de graça e ainda querer exigir profissionalismo, ela estava te ajudando, nunca foi a obrigação dela. E você tem a obrigação de sustentar ela só por ser mãe. Concordo plenamente com isso. Inclusive, a minha mãe, que a Flávia fez questão de ser ofensiva com ela, me sustentou com o salário mínimo por mês, que era o que ela... E de fato eu concordei, era muito desgastante conversar com ele e as acusações pareciam descabidas e eu só queria provar que não era aquilo que ele estava falando, que não era tão ruim assim. Aqui ele também acusa a minha mãe, né? Ao contrário de você que se meteu nas relações pessoais da sua filha... que era o que ela ganhava por causa da aposentadoria por invalidez, por mais de 3 anos. Mas nunca se meteu nas minhas decisões, e mesmo quando parecia ridículo, eu falando pra ela que ia conseguir viver de YouTube, ela acreditou nas minhas decisões e não me forçou a nada. Ao contrário de você, que se meteu nas decisões pessoais da sua filha e arruinou o relacionamento que ela tinha comigo, mesmo que tenha sido manipulada por ela para fazer isso. Desejo toda a sorte do mundo para vocês duas e espero que a Flávia, agora sem mim, para controlar ela, tenha muito sucesso. Porque, ao contrário do que ela sentia por mim, eu amo quem ela realmente é. E eu teria deixado de fazer qualquer coisa por ela, menos trabalhar, porque meu trabalho é o que sustenta tudo que eu sempre tive. Inclusive, foi o que sustentou, nossa... É um papo de babaca, um papinho merda. E arruinou o relacionamento que ela tinha comigo, mesmo que tenha sido manipulado por ela para fazer isso. Ou seja, tudo culpa de todo mundo, menos dele. Aqui no final eu acho importante destacar, porque ele usava muito isso no nosso relacionamento e vocês vão ver mais pra frente também, mais uma vez, ele usar isso. No final do texto desse... Menos trabalhar, porque o meu trabalho é o que sustenta tudo que eu sempre tive, inclusive foi o que sustentou nossa relação até hoje. Espero que mostre esse texto pra ela também, pois acho que ela merece entender o meu ponto de vista. Eu realmente tinha planos e sonhos com ela, ia ser tão bom. Esse papinho é papinho de manipulação mesmo, esse finalzinho é papinho de manipulação mesmo, viu? Vou mentir, não.
textão que ele mandou pra minha mãe, ele fala: eu realmente tinha planos e sonhos com ela, ia ser tão bom. E é nisso que muitas vítimas de abuso ficam presas, porque no final, depois do ataque, depois da descredibilização, depois de tudo que acontece dentro de um abuso, da possessão, do controle, no final sempre tem aquela pitadinha de esperança Isso é que verdade. faz você pensar: poxa, se eu só não tivesse feito isso, se eu só não tivesse feito aquilo, e você internaliza a culpa, você acha que a culpa é sua, que tudo Nada saudável aquilo esse papo, que a pessoa realmente. promete pra você podia ter sido lindo e maravilhoso se você só não fosse desse seu horrível jeito e não fosse um caráter tão ruim e tão não merecedora. Infelizmente, pra mim, a gente voltou. Eu privei meu canal pra provar que eu não tinha interesse na fama dele. Mas, obviamente, as coisas não acabaram por aí. Agora a gente vai entrar nos prints, mas como é um perfil apagado, eu preciso fazer uma contextualização rapidinho. Esse usuário do Facebook é o Facebook antigo do Rafael. Não sei se ele apagou, se ele... sei lá o que ele fez. Mas as mensagens estão disponíveis pra mim ainda. É só prestar atenção nas mensagens que dá pra ver que é ele. Eu pedi pra ele copiar e colar. Vamos ver? Eu achei que você estava reclamando das coisas que postei no Twitter. Olha você procurando refúgio nos seus 1000 sentimentos. E fiquei super mal. Que eu vou ser totalmente arrogante e machista de ir contra os sentimentos frágeis de uma mulher. Claro. Papinho merda. Olha, eu tô numa situação delicada. Se você puder, não. Eu sei que você não tem paciência e não gosta, mas só, tá? Rafael Lange Severino, Flávio Sayur, aqui que ele copiou a mensagem, então dá pra ver que era ele mesmo. Chateada com a situação. Você faz exatamente a mesma coisa todas as vezes, mas porque é verdade, caralho, o que custa? Não sei qual que é o contexto dessa conversa. Colar uma conversa e aparece ele falando comigo exatamente o que a gente conversou. Recapitulando, a gente tinha terminado dia 9 de outubro, nos prints lá com a minha mãe. Eu desativei meu canal pra provar que eu não era interesseira e a gente sempre ficava nesse vai, não vai, confuso. Essa nova briga aconteceu dia 25 de outubro. Dia 25 era um domingo de Enem e eu tinha acabado de ficar 2 dias fazendo prova. Pra quem faz vestibular sabe o desgaste que é, eu tava completamente zumbi das ideias. Isso não é à toa, como eu já falei antes, era comum esse tipo de coisa acontecer em datas importantes pra mim. E como já ficou claro, ele achava ruim que eu prestasse qualquer tipo de... Eu ir bem no Enem não fazia diferença pra SP, mas faz diferença pra Poá. Já viu viagem pra Porto Alegre? Onde vai ficar? Onde vai alugar? Localização das provas, faculdades? Não precisa responder, é retórico, porque eu sei que não. Sim, pessoal do cursinho vê tudo isso. Vai uma galera fazer a prova e vai tudo junto. Me prova, manda aí print de qualquer coisa que prove isso. Opa, acho que não tem. Mas é na reitoria do colégio. Papinho bosta, prova que não mano. fosse em Porto Alegre. Perto dele, dos amigos dele, longe da minha família, longe dos meus amigos, longe de tudo que eu conhecia. Eu vou apresentar uma briga pra vocês, que pra mim, pessoalmente, e pras pessoas que estão me ajudando a organizar esse vídeo, foi insuportável de cansativo de cortar e ler e revisar. A gente vai observar que ele briga comigo por 1 bilhão de motivos diferentes, que não tem nada a ver uma coisa com a outra, é muito confusa a briga. Até hoje, lendo, eu não entendo por que ele estava brigando comigo, inclusive eu questiono ele nesses prints. Ele, como sempre, estava me questionando sobre as minhas intenções, era um negócio que parecia um interrogatório mesmo, e o jeito que ele falava eu obedecia. Ele fazia pressão para eu responder. Então me responde agora. Olha, eu tive um dia bem entediante e chatinho. Instantaneamente, tá pronta? Se você demorar 3 segundos, eu vou saber. Qual universidade você vai entrar em Poá? Aí ela falou, UFRGS. Data da prova? 10/13. Local? Não divulgou ainda. Ok, então agora me responde, por que você vai fazer em SP, vestibular? Aliás, mais de um, uns 3. Porque já fiz a inscrição e o cursinho precisa dos resultados para poder divulgar, já que eu tenho bolsa e faço o cursinho médio. Responder as coisas rápido, senão ele dizia que ele sabia que eu tava mentindo e eu obedecia a ele. Se eu pedir para você não fazer, você vai fazer, não vai? RS. Aí ela falou assim, eu faço cursinho médio, são 2 só na real, uma em enfermagem só para ganhar os pontos, é bom treinar, né? Mas você faz tanta questão, não é muito que eu gosto de fazer no fim de semana. É engraçado como você fala tanto que não vai estudar em SP e mesmo assim vai fazer 300 vestibulares. 300 ele exagerou um pouco, né? E tinha me falado há uns meses atrás, são 2.
Que se passasse em medicina ia fazer, foda-se Porto Alegre. Sim, mas isso foi antes de perceber que eu não suportava ficar longe de você. E porque você ainda considerava ir pra esse peido. Ele mandou é um papinho bosta, mano. É bem papinho de moleque manipulador mesmo. Respondia, eu não questionava, eu não tinha voz nesse relacionamento. Eu sempre fui mentirosa pra ele, e não importava o que acontecia, eu era mentirosa e ele pegava motivos minúsculos pra me chamar de mentirosa. E vocês vão observar isso nessa mesma conversa que a gente teve, nessa mesma discussão que ele faz isso. Agora que eu provei que esse Eu não fiz nada ainda. Queria ver seriado. De novo, acho melhor ficar com algum cara do LoL um pouquinho mais burrinho e desesperado por peitos grandes. Caralho! Caralho! Aí, de graça, assim. Rafael, eu fiz a prova, eu fiz prova. Eu não quero ficar brigando, nem chorando, não. O Enem, que você com certeza não estudaria pra ir bem se não tivesse comigo. Que você com certeza não estudaria pra ir bem se não estivesse comigo e que você com certeza não pode usar pra entrar numa faculdade em São Paulo. Maior prova de amor de todas. Fui bem no Enem. Não faz nem sentido a bosta que ele falou aqui. O Enem é difícil de entrar em medicina. Eu ia fazer pra poder fazer a Unifesp, que quase nem soma nota para as provas de SP. Eu estudei para ela para poder ir para Porto Alegre. Facebook é dele. E vocês sabem mais ou menos o contexto dessa briga. Eu vou entrar nos próximos prints e podemos voltar com o contexto. Eu era bem imatura nessa época e eu não percebia, mas eu sempre me sentia Papo invalidada torto. e diminuída no nosso relacionamento. E ele se mobilizava para deixar minha moral baixa, porque assim era mais fácil. Que eu estava mal, qualquer palavra sua ia achar mil coisas e eu só queria conversar com você, isso não muda nada. É ridículo isso que você quer argumentar, é ridículo te falar o que houve, porque nem pra ela consigo contar ainda, não quero argumentar nada, eu tava mal, ponto final. Acho que você nem sabe o significado da palavra argumento. Vamos lá, e ele mandou o significado do dicionário. Ai, céu Beatles. Para, arrogante, que droga, velho. Ah, mano, sério, pra que me chatear? Sério, pra que? Nem precisava disso. Olha que briga desnecessária. Eu ia fazer piada com você. Eu ceder para as coisas que ele queria. A conversa não tá Puta que exatamente na pariu, ordem que ele enviou, mano. porque é uma briga muito vai e volta nos assuntos. É muito cansativo. Simultaneamente, a gente estava tendo brigas pelo WhatsApp também. Em primeiro lugar, eu quero confirmar mais uma vez que em outubro de 2015 eu apaguei os meus vídeos. Olha, eu ia fazer piada com você. Tem dois motivos. Ou você me ama, ou você quer ficar popular. O segundo tem mais provas. Contar dos idiotas do Enem. Vai se fuder, eu deletei todos os meus vídeos, inclusive o que tava lá 3 anos atrás. O primeiro é o que eu aposto. E por isso eu sou burro e todo mundo vai contra. Mas infelizmente eu te amo e vou me fuder muito. Aí ele teve um insight. Realmente, ele teve um insight ali. Você acha que ninguém. Ah, velho, você é muito malvado comigo. Malvado? Por quê? E caralho, eu espero que você sofra pra caralho quando perceber que eu não sou essa pessoa horrível. Que a minhoca na sua cabeça falou que eu sou. Porque eu queria me sentir um pouco melhor conversando com você e você só tenta contornar como sempre. Mano, é que isso aqui é muito o que eu falei. Tipo, ele ficou famoso rápido, ficou famoso por ser bonitinho. É óbvio que esse maluco ia ter essas paranoia. É óbvio que ele ia achar que, tipo, a mina só quer ficar com ele porque ela quer ser popular. Isso é meio óbvio, mas assim, faltou psicólogo, porque isso aqui, tipo, é escroto. Vídeos e privei o meu canal e as minhas contas de redes sociais para tentar provar para ele que eu não sou interesseira, que ele diz que é mentira completa. E nesse print eu vou até me retratar, porque eu não vejo problema pedir colocar o link na descrição. A gente era amigo, a gente... Qual foi a primeira coisa que o. Bom, censurar aqui, não sei quem é, né? Maturidade eu não acho que dá pra exigir porque ele tinha 18 anos. Então, assim, que maturidade que uma pessoa de 18 anos tem? Nenhuma. 20 anos também, que era o que ela tinha na época, também nenhuma. Então, não dá pra exigir, mas, porra, um psicólogo, pelo menos, né? Caralho, tipo, olha a mente do menino. E, até porque, não só porque ele estava sendo tóxico com ela, mas porque imagina como que não era a cabeça desse maluco. Que qualquer pessoa que se aproxima dele, ele acha que é interesseira, que ele não. Ninguém gosta dele de verdade. Tipo assim, é um bagulho muito. É uma paranoia muito maluca.
Entendeu? Então faltou psicólogo, porque com essa paranoia ele se torna uma pessoa tóxica. Ou ele vai se tornar uma pessoa tóxica em todos os relacionamentos que ele vai ficar questionando: ai, por que que você é meu amigo? Ai, por que que você quer namorar comigo? Ai, você só tá comigo por interesse. Ai, você só é meu amigo porque você quer ser famoso. Ou ele vai se tornar uma pessoa fechada, que aí no caso dele ele se tornou a tóxica, né? Qual foi a primeira coisa que o falou pra ele? Qual foi a primeira coisa que o censurado te falou quando você falou pra ele que a gente estava junto? Que eu curtia um famosinho, sendo que eu tô há 5 anos no cenário e só peguei um cara. Se eu quisesse fama, eu pedia pra fulana me divulgar. Pedia pro ciclano botar meu canal na descrição, que nem censurado faz. Eu não quero, ó. Já me livrei, já apaguei, já foi, já pronto. A gente fazia conteúdo junto e não tinha nenhum problema ajudar um a crescer a comunidade do outro, como muitas pessoas fazem. É o que é Isso é completamente normal verdade, e que isso eu é acho que é normal. legal na nossa comunidade. Ele exigia muito que eu respondesse as coisas da maneira dele. Ele fazia perguntas complicadas que eram armadilhas, que não importava o que eu respondesse e abria uma margem. Beleza, agora breve pausa para o momento anterior dessa conversa aqui mesmo. Lá em cima eu comentei sobre você não conseguir responder nada sem querer enrolar e dar 300 respostas em cima disso, que acabou de acontecer. Ai, senhor, tá bom, Rafael. Mano, eu já abri meu coração aí, de novo, né? Eu não queria brigar, mas beleza, brigou, já chorei. Gigantesca para ele fazer alguma interpretação negativa a meu respeito. Então, Fui bem na prova, fevereiro tamo aí, vendo qual curso eu consigo entrar em Porto Alegre. Ironicamente, você respondeu a pergunta de não responder nada diretamente e só enrolar, fazendo o quê? Enrolando e mudando de assunto. Eu não quero brigar, velho, essas coisas, nem chega em lugar nenhum. Onde você quer chegar com isso? Eu só tô te mostrando porque a minha última esperança é que você minta tanto que você mesma acaba acreditando. Você quer resposta direta, mas só faz pergunta que me faz parecer uma desgraçada filha da puta. Espero que você, relendo suas últimas frases, consiga perceber o que você mesma faz. Eu não fiz nada. Eu queria ver seriado. Eu nem sei porque a gente tá brigando. As coisas legais que eu falo. sempre quando ele me perguntava alguma coisa, eu já sabia que era armadilha e eu tentava desenrolar uma resposta que era cabível, que ele entendesse as minhas intenções, que ele entendesse a pessoa que eu sou, em vez de ficar essa margem gigantesca. Eu me justificava muito para ele. Eu desativei meu canal, ficou por aquilo, eu tinha meio que desistido, né, de ter uma presença online e ia focar só na faculdade, do jeito que eu estava fazendo. Mas isso tudo mudou quando, em 2016, quando ele decidiu que ele iria para São Paulo, porque seria melhor para ele profissionalmente. Ah, Ele não tinha nem 18 anos, ele tinha 17. 17 para 18. Mano, realmente não tem cabeça. Ele ficou famoso muito cedo e muito rápido também, né? E foi nesse momento que ele deixou eu ir para São Paulo também. E eu fui. Eu ainda estava muito focada em entrar na faculdade. Ok. Mas até me recordo de uma ligação que a gente teve, muito comprida, em que ele me convence a não fazer faculdade e fala que é melhor eu trabalhar com stream mesmo, que ele ia deixar eu voltar a fazer as minhas coisas. Não vou mentir. Ele tava certo. Não vou mentir, ele tava certo, mano. Dá muito mais dinheiro. Dá mais dinheiro que ser médico. Às vezes, viu? Dependendo do tamanho que você tomar, e dá mais dinheiro que ser médico. Então, nesse ponto, realmente. Mas, assim, se era o sonho dela, não sei pra que ficar, tipo, batendo nisso. Tipo, deixa a menina fazer o bagulho. Caralho, não compensa, não compensa. Mas deixa ela, se ela quer ser médica, deixa a mina ser médica. Caralho, deixa a mina estudar. Não tem problema nenhum estudar. Não tem problema nenhum querer se formar. Enfim. Foi nesse momento que eu desisti da faculdade, comecei a fazer stream na Azul. Com tudo isso eu fiquei doente, né? Vou deixar um gatilho alerta aqui para as pessoas que têm TA, que sofrem com isso, porque pode causar gatilho. Fiquei anoréxica, eu acho que até é perceptível nos vídeos da época. Tava muito magra, eu cheguei a pesar 39 quilos. Eu me convenci que eu não era merecedora nem de me alimentar, assim. Eu realmente acreditava que eu era uma pessoa ruim. Inclusive, nessa época mesmo, tem um relato meu falando sobre como foi um dos momentos mais difíceis na minha vida, nessa época que ele fez eu privar meu canal. Nesse mesmo vídeo tem 3 momentos que eu quero que vocês prestem atenção, que é na minha feição, no começo, né, minha irmã me ajudando a comer. Ela me ajudou muito nesse aspecto. No segundo snap, eu falo que eu vou começar a streamar na Azubo, né, que foi quando deixaram. E no terceiro eu falo um pouco sobre quando eu apaguei o meu canal. E eu vou fazer stream agora. Nossa, mano, eu não tô com essa vozinha que ela fingia, mano. Nossa,
esse bagulho da voz é que, tipo, a Sassá, ela é uma pessoa problemática também, né? O Selbit teve as selbitadas dele, mas a Sassá também teve as sassazadas dela. Esse bagulho da voz dela é um bagulho que eu não tanco. Tipo assim, mano. Mas ela foi esperta, porque ela sabe que, tipo, ela com certeza. Bom, não sei, né? Ela falou que tem uns problemas da cabeça. Mas, pô, ela é uma menina bonitinha. Os caras pagavam mal pau pra ela ficar fazendo essa vozinha de. Ai, tipo, mano. Era muito na cara que era fake. Depois de um tempo ela veio e falou que, tipo, ai, não, eu forçava a voz realmente. Mas tem muitas outras coisas, que ela fingia ser asiática, teve o bagulho dela fingir que era lésbica, uns bagulho assim. Mas esse bagulho da voz dela eu não tanco, mano. Meu Deus. Relatos do começo de 2016, snap completo na descrição do vídeo, junto com materiais complementares. Mas por que que não bota no vídeo? Eu serei streamer. Mas basicamente eu vou me mudar pra São Paulo e eu estarei mais presente na vida de vocês. Quando eu desativei meu canal, acho que foi uma das épocas mais difíceis que eu consigo me recordar de eu ter passado, Dá pra ver que ela tá bem magra mesmo. sabe? Tanto que tem sequela até hoje na minha saúde daquele tempo. Além de me acusar de interesseira e todos os impactos que isso teve na minha vida profissional, a gente precisa falar também sobre a maior cartada que era usada contra mim, que é a traição. E essas acusações de traição não são novidade pra mim. Ele diz no PDF dele que chegou pra ele a informação de que eu trocava de namorado com frequência. E esse cenário sempre foi machista, ainda é. E por trás das cortinas era bem nojento mesmo. Então eu não duvido nada que ele tenha ouvido isso sobre mim. Mas, como vocês viram, eu e ele sabíamos que até então a única pessoa que eu tinha me relacionado no cenário era o Yang. Como vocês podem ver novamente nesse pedaço da conversa. Ele era sim muito paranoico, assim como ele afirma no PDF dele, mas eu não dei motivos reais pra isso, apesar dele ter encontrado vários na cabeça dele. Ele me tratava como se Paranoia é isso, né? ele estivesse descobrindo uma traição a todo momento. E isso era justificativo suficiente pra ele me tratar do jeito que ele me tratava. Mas no final eu nunca traí ele e eu vou explicar a minha perspectiva dessa bagunça toda que ele fez. No PDF o Rafael pinta minha caveira, né, publicamente, uma história que todo mundo já tinha se resolvido. No evento da XMA, eu acho que era a terceira vez que eu vi o Yang. A gente mal se falava, porque ele era um jogador que estava em destaque, ele estava sempre treinando. E eu trabalhava e estudava nessa época também. Apesar da gente ter se gostado, ou pelo menos eu gostei dele, a gente nunca avançou muito além nessa criação de vínculo. O nosso relacionamento, como ele também disse, já tinha meio que acabado por ambas as partes, só faltava a gente oficializar. Mas mesmo assim eu não queria correr o risco de deixar ele mal ou atrapalhar o campeonato dele de qualquer forma. Eu conheci o Rafael e ali rolou sim um interesse entre a gente, mas em nenhum momento eu tive a intenção de dar um passo com o Rafael antes de terminar com o Yang. No próprio evento o Rafael me chamou pra sair com ele. Quando ele me chamou pra sair e eu falei não, um conhecido meu que tava na festa ouviu. E, mano, ele na XMA já soube que você namorava. Eu lembro disso porque eu mesmo falei pra ele, eu lembro dele mesmo sabendo, perguntando depois se você queria sair com ele depois da XMA. Aí quando você disse que ia sair com suas amigas, a fulana, etc., diz o fulano que ele ficou puto, sei lá, xingando horrores, achando que fulana ou fulano tinha feito sua cabeça. Ele xingando e achando ruim o fato de eu ter saído com as minhas amigas e não ter saído com ele. O Rafael sabia que eu namorava, tanto que não era segredo para ninguém aquilo ali. Logo o relato dele sobre conversas no WhatsApp de que ele não tinha consciência que eu namorava e eu enganei ele, não são verdades. É irônico até a distorção disso quando o próprio Rafael me pressionou a terminar porque eu dizia que não ia ficar efetivamente com ele até eu terminar com o Ian. Depois da XMA, eu voltei pra casa e eu... Pô, mas pra mim isso daí já é traição. Por que que você tá falando com o maluco de tipo, ai, não vou ficar com você até eu terminar? Tipo, isso pra mim já é traição. Se você, a partir do momento que você flerta com outra pessoa, você tá num relacionamento fechado, isso já é traição. Mas beleza. lembro que no ônibus mesmo, ele tava falando pra mim que ele tinha outro evento logo em seguida. Ele me convidou pra ir nesse evento junto com ele, ele falou que ele ia pagar tudo. Eu já tava no ônibus voltando pra casa e também não iria de qualquer forma. E ele me visitou por insistência dele, antes de eu terminar com o Yang, porque era uma oportunidade da gente se ver antes dele voltar pro sul. Porém, eu não fiquei e nem transei com esse cara
nessa visita dele, como ele relata, tanto que eu não deixei ele ficar na minha casa, ele ficou numa pousada. Por isso também a insistência e interesse do Rafael no meu término e em me ajudar a escrever a mensagem que eventualmente terminaria. Me dói admitir que eu era Infelizmente essas coisas não tem como provar, né? A gente vai ficar. Eu acho que mesmo tendo o lado dela, no final a gente vai ficar muito no meio das verdades, porque é uma. É a palavra de um contra o outro. É a palavra de um contra o outro. Ninguém apresenta provas concretas e ninguém, tipo, apresenta todas as provas. É só conversas tiradas fora de contexto, é só prints avulsos. Não tem nada, tipo, concreto, mas assim, é aquilo. Nas histórias sempre existem 3 verdades em toda história. Nesse caso, existe a verdade do Selbit, que é como ele viu a situação rolar, então aquilo é a verdade dele. Existe a verdade da Sassá, que é como ela viu a situação rolar, e essa é a verdade dela. E existe a verdade absoluta, que a gente provavelmente nunca vai saber. uma pessoa que tinha problema em impor limites e eu tinha medo de conflito, então tava enrolando mesmo pra mandar mensagem. Mas no fim, não bastou eu terminar. Vou te dar uma dica para nós dois sermos felizes daqui a um tempo. Ache alguém idiota e popular de novo, tipo Yang, e mente pra ele que ele acredita facinho e cada um vai pro seu lado. Eu não quero mais ninguém, Rafael, eu quero você e eu te mostrei. Aliás, Mesmo já namorando, o Rafael tinha ciúmes de coisas que vieram antes dele e frequentemente usava isso contra mim, assim como ele fez no PDF. E eu entendo a irresponsabilidade emocional que eu tive com o Yang. Tanto que a gente se trombou depois, eu já tava namorando outra pessoa. Eu fiquei muito envergonhada de ver ele. Ele veio falar comigo, perguntou por que eu tava daquele jeito, né, envergonhada. E eu falei que eu tinha sido babaca com ele. Ele falou que tava tudo bem, deu risada, me abraçou. Eu já tinha me desculpado com ele sobre essa situação. Apesar de precisar fazer essa explicação publicamente, eu fico bem chateada de ver o nome do Yang envolvido nessa bagunça. E eu sinto muito, de verdade, ele sempre foi muito de boa, espero muito sucesso pra ele, torço muito pra que nada disso abale ou atrapalhe ele. Agora a gente vai falar da festa, que é outro bololô que ele inventou. Ele tinha ciúmes de tudo e todos. E assim, na minha humilde opinião, se você tá com o seu parceiro numa festa e você vê de longe o seu parceiro fazendo amizade, trocando contato, fazendo network, o que seja, conversando com outra pessoa, e a sua primeira conclusão daquela situação ser traição, você é uma pessoa muito ciumenta. De Isso qualquer eu concordo, forma, não concordo. foi esse cenário que ele pintou. Ele estava em pé do meu lado, eu também estava em pé, e do meu outro lado tinha um cara sentado no banco passando mal. O cara estava verde. Eu virei pra ele, perguntei, você precisa que chame alguém? Você tá bem? Você precisa de alguma coisa? Quer que eu pegue água? Queria ajudar. O Rafael viu e surtou. Eu fiquei mal, que nem em todas as brigas nossas eu fiquei devastada. Mas voltando, independente se eu tava passando o número, trocando contato, conversando com alguém, não é justificável ele me tratar do jeito que ele me tratou. Tipo, de verdade, eu não entendo o que ele tá querendo insinuar no PDF dele. Tipo, o que eu estaria fazendo? Fugindo pro segundo andar e ficando com o cara escondido enquanto ele tava puto comigo? Dar meu celular pra ele e daí fugir e pra trair ele. Tipo, pra pular demais pra uma concepção do nada. O que aconteceu, depois da gente brigar, foi que eu fiquei chorando na escadaria, conversando com um amigo nosso em comum. A escadaria era de frente pra saída da festa, tanto que um outro amigo nosso, que a gente tinha em comum na época, passou pra ir embora, me viu e falou: Sassá, não tem como você ficar chorando toda vez que eu te vejo você tá mal. E ele basicamente concordou comigo de que ele realmente foi embora com as minhas coisas. Ele só usou esse contexto, de novo, de que eu tô sempre traindo ele, pra você suspeitar de mim junto dele e fazer esse evento justificável. O que não é. Ele não se certificou de saber de mim antes de ir embora e foi pro apartamento dele com minhas coisas. Fiquei sem meu celular, sem minha carteira, de madrugada em São Paulo, sem saber me virar lá ainda, porque tinha me mudado recentemente. E outra, se ele tava com meu celular e com meu dinheiro, como é que eu iria pedir um táxi ou um Uber? Nessa mesma briga ainda, ele... Mas não foi só pra ele, eu mandei pra todos os meus colegas do LoL. Prova, mandei dar pra... Só apenas um segundo, só espero ela responder. Aliás, tem foto, calma. Todos os meus colegas do LoL. Ela tem a foto, ela e o Yang também, eu acho. Yang é seu namorado, é óbvio que você ia mandar algo pra ele, então você mandou 4 cartinhas. Eu não era namorado dele ainda. A gente nem tinha se visto ainda. Realmente 4 pessoas. Quem é fulana? Não, eu mandei pra mais gente. Nem lembrava dele, nem lembrava que já tinha traído.
Eu tinha Maguila no LOL que mandei também. De novo, mais uma mentira pra estragar minhas memórias de você. Você conseguiu estragar algo que eu nem comentei sobre. Chega a me xingar Esquisito. e a me cobrar por ter enviado Ele, cartinhas no no caso. Natal de 2014 para os meus colegas do LoL. Notando que isso era um ano antes, eu não conhecia o Rafael e eu e o Yang nem tinha esse interesse entre a gente, não tinha se desenvolvido ainda. Ele pegou um ranço de um cara que era da comunidade de LoL, que eu vou censurar pra proteger ele, porque nada a ver. O Rafael perguntou pra mim, do que você quer que eu te chame? Aí eu falei, me chama de Flavinha, porque ninguém me chama assim, só uma professora. Ele me chamou de mentirosa, porque ele descobriu... De novo, eu sempre te chamei de Flavinha, sem problema, mesmo sabendo que ele chamava também, mas você tem que mentir, tem que falar que ninguém mais me chamou assim. Ninguém ligou pra pedir coisas pelo telefone. Mentira? Hã? Que esse colega de trabalho me chamava de Flavinha também. E aparentemente isso era o suficiente, provas pra dizer que eu era mentirosa e que eu só traía e mentia que eu era infiel e mitomaníaca. Isso fez eu me isolar dos meus colegas, né, meus amigos, colaborações. Eu precisava manter distância de todos para demonstrar que não estava traindo ele com essas pessoas e que ele não tinha com o que se preocupar, que eu não era uma alpinista social. Pra mim não é surpresa que no PDF dele ele também me acusa de traição, visto o quanto ele falava disso e usava isso contra mim ativamente. Mas ele faz em uma historinha que simplesmente misturou 3 acontecimentos em um só. Ele fez uma sopa de letrinha, um nó gigantesco que a gente vai ter que desatar aqui junto. O primeiro é de quando ele falou que viu a conversa com meu ex logo no começo do relacionamento. Isso sim, eu acho que foi o verdadeiro motivo que ele ficou paranoico comigo, porque foi a partir daquele momento, e ficou bem claro pra mim, fica bem claro a pessoa que tá tentando te conquistar e depois a pessoa que tá abusando psicologicamente de você. E foi nesse momento que ele mudou. Eu tive um ex que me traiu, ele se arrependeu e correu muito atrás de mim. E eu sempre fui muito prática nas minhas relações. Eu perdi o interesse na hora. E ele correu muito atrás de mim. Ele se arrependeu, ele falou que ele gostava muito de mim e tal, papapá. Mas eu não quis voltar com ele e ficou por isso, a gente ficou amigo. Eu e Rafael tava em call no Skype. E eu recebi mensagem desse ex. Eu falei pro Rafael que o meu ex estava conversando comigo, meio que reclamando mesmo. Aí ele pediu pra eu mostrar a conversa. E eu, uma pessoa que acreditava não ter nada a dever, compartilhei a minha tela, mostrei pra ele. Ele foi pedindo pra eu scrollar. Chegou numa parte que o meu ex tava se declarando, né? Tinha se arrependido e tal, que eu era o amor da vida dele, não sei o quê. Eu ignorei. Eu mostrei pra ele essa conversa. Eu acho que foi aí que a chavinha virou pra ele, que ele realmente mudou a pessoa charmosa, elegante, legal. Eu conheci no começo, que me conquistou, pra pessoa que foi abusiva comigo. Foi um corte bem claro nesse momento. Porque foi quando ele começou a falar que eu era uma pessoa que trai, que eu tava escondendo isso dele, que eu tava mentindo pra ele. Era esse tipo de coisa que causava gatilho nele. Um outro exemplo de conclusões... Bate com o que eu falei, do bagulho da paranoia mesmo. O cara já era um cara paranoico, de achar que, porque ela não tá comigo, porque eu sou famoso, e não sei o que, é uma pessoa que ganhou fama muito rápido. Aí ele vê essa conversa dela com o ex. É óbvio que, isso ia adicionar pra paranoia dele. Não justifica o que ele fez, obviamente. Mas, explica o jeito, né? Dá uma explicada no jeito, no como que aconteceu as coisas. Realmente, por enquanto, mano, eu acredito no que ela falou, apesar de que foi aquilo que eu falei também. Os dois apresentou print sem nenhum contexto de nada. Nenhum dos dois. Conversas completas, até agora a gente não teve uma. Então, fica difícil. Mas isso bate também com o que ele falou no começo. Quando logo que saiu essa bomba aí que ela falou sobre, ele mesmo veio no Twitter e falou que ele era uma pessoa tóxica e que ele não tinha cabeça e que ele procurou depois terapia e que hoje em dia ele não é mais assim. Então, até agora, a história dela bate. Porque os dois, sinceramente, tanto no PDF do Selbit quanto no dela, são provas, eles estão apresentando provas, mas são provas sem contexto. A gente não tem como saber quem está falando a verdade ou não, porque é muita palavra de um contra o outro. Mas, por enquanto, tem coisas que nem da Sassá, essa parte do Selbit ser controlador
e ser possessivo, né, ser ciumento, eu acredito nela. Na minha opinião, os dois eram lelé da cabeça. Pra mim, os dois eram ruins. E assim, é um bagulho que eu não entendo. Tipo, se ela falou um negócio do Selbit só por desabafo, por que ela ficou trazendo isso, tipo, durante 7 anos trazendo essa merda? Tipo, todo ano a Sassá falava do Selbit. Todo ano. Sabe? Então, assim, mesmo que ele tenha sido uma pessoa escrota, você falar que não quer que ele seja aniquilado é mentira. Porque todo ano você traz isso à tona. Todo ano é o mesmo papo. Todo ano. Então, assim, é complicado. É complicado de defender. E na época, como eu falei, ele mesmo assumiu que ele era uma pessoa tóxica e ele pediu desculpa na época. E, pra mim, o Selbit é uma pessoa que apresentou evolução. Até porque, se você acompanha ele há muito tempo, você vê mudança nele, você vê mudança até no conteúdo dele. Então, era uma pessoa que, nessa época que namorava a Sassá, não tinha cabeça nenhuma. Era totalmente moleque. E hoje em dia você vê que é um cara mais cabeça. Ele é meio babaca ainda? Ele é meio babaca ainda. Mas nesse nível aqui, eu acredito que não seja mais. Até porque a Lorena, quando fala dele, tipo, fala coisas boas. Os amigos dele, quando foram se pronunciar, falaram coisas boas. Tudo que diz que dá mais favor pro que o Selbit falou do que pra ela. Porque, tipo, a Sassá, ela não tem ninguém pra confirmar a história dela. Até onde eu vi. E o Selbit, tipo, esse Yang falou também que, tipo, sabia que ela tava de conversinha com o Selbit e que achava estranho na época. O Phelps também falou sobre, acho que brevemente, e confirmou e falou sobre o Selbit, não sobre o Yang, mas tipo, que ele sabia dessa situação, mas eles não falaram nada publicamente porque eles não queriam que a Sassá tomasse hate, mais do que ela já estava tomando. A, a Bagi falou sobre. E assim, se você for analisar também, vamos falar do que o S&P. O Forever teve aquela situação do Forever. Ninguém ficou do lado do Forever. Ninguém ficou do lado do Forever. Tipo, todo mundo deu um follow no Forever. Então, assim, quando esse tipo de coisa acontece, geralmente as pessoas vazam fora. Então, muita gente ter ficado do lado do Selbit, pouca gente ter ficado do lado dessa. Vai tomar no cu, piranha! Paraense Raiz mandou R$2. Boa noite, o que tá rolando? Tô por fora. Eu nem lembro mais o que eu tava falando. Eu nem lembro mais o que eu tava falando. Do lado da Sassá, tipo, não teve ninguém pra confirmar a história dela, tá ligado? Mas obrigado pelos R$2, Paranaense. Deixa eu ver. Pior que era verdade. Quando ele entrou no KSMP, esse assunto voltou. Sim, isso é verdade. A mulher dele levou hate e a Sassá se pronunciou dizendo pra cobrarem o Selbit ao invés da Lorena. Justo. Justo, sinceramente. A amiga da irmã do Selbit também falou que a Sassá deu em cima dela na frente do Selbit. Mano, tipo assim, é aquilo, tipo, a Sassá não tem quase ninguém. Eu, pelo menos, não vi ninguém. Então, eu vou falar que, tipo, eu não vi ninguém confirmar nada da Sassá. Tipo, nada da Sassá que eu digo é nada da história dela. Tipo assim, defender a Sassá, eu não vi nenhum amigo dela defender. Eu não vi. Já do Selbit, teve muita gente. E é tipo assim, é que nem eu falei o bagulho do Forever. Se suponhamos aqui, né? Suponhamos que o Selbit fosse realmente um abusador, porque arrombado ele era, né? Tipo assim, com os prints a gente vê que arrombado ele era. Se sinto lhe informar, Selbit, por favor, não me processe, mas você era arrombado. Desculpa, tá? Desculpa. Mas assim, arrombado também não teria por que ele me processar por chamar ele de arrombado, mas enfim. Esse bagulho do abuso, que eu acho que ela vai entrar mais pra frente ainda. Eu acho que se isso fosse verdade,
os amigos dele tinham dropado ele, principalmente a Bagi. Eu acho que eles não defenderiam o Selbit sabendo que, tipo, ele realmente fez isso. Eu espero, né, que não, pelo menos. Mas é aquilo, tipo, no Forever, todo mundo dropou ele. Por que que do Selbit, tipo, as pessoas iam ficar do lado, sendo que tinha coisa? Pera, Nick, já vou abrir. Ô, capeta. Absurdas que ele tirava de acontecimentos minúsculos. Foi quando eu tinha uns 17, 18 anos ali. Eu fiquei com um menino, daí depois de um tempo eu fiquei com outro. Posteriormente conversei com o primeiro menino, falei e tal, que tinha ficado com outra pessoa. Ele falou, relaxa. Também fiquei com outras garotas. E ficou por isso, ninguém se incomodou, a gente era jovem, todo mundo se entendeu ali. Mas, quando ele e a confidente dele vasculharam o meu Facebook, eles concluíram que eu tinha traído naquele momento. Inclusive, a gente tem na conversa, eu tentando explicar pra ele que não foi traição, que ninguém tinha ficado incomodado com aquilo. E era um negócio que tinha acontecido anos atrás, que não tinha nada a ver com ele. Caralho, vamos ver? Essa é você. Você claramente trai. Essa é você. Você trai, mente, trai e não é alguém feita pra mim. Triste, mas é verdade. Sério, eu ainda fiquei mal e te expliquei. Eu acho uma bosta, traição, eu acho uma merda, Rafael. Às vezes acontece, às vezes você se apaixona pela. Não, não, senhora, não vai subir na mesa, não. Niki, sossega. Não vai subir na mesa. Puta que pariu. Sobe aqui na cadeira. Oh, meu Deus, essa gata, viu? Às vezes você se apaixona pela pessoa errada, me apaixonei por alguém que mente e trai. Vem aqui, filha. Vou ter que lidar com isso agora. É melhor do que ser traído mais tarde, porque a primeira parte já passou. Deus, você não sabe o que você quer. Puta merda, eu não tava pronto pra você saber do meu passado, ok? Eu podia ter mais confiança em você. Eu queria poder ter mais confiança em você. Eu queria poder compartilhar isso e saber que você entenderia meu lado. E ele estava se incomodando por algo que nem eu e nem as outras pessoas envolvidas estavam incomodadas. Mas ele ignora isso. Inclusive aqui ele fala que ele tem prints de conversas minhas. Chegamos à conclusão de que fulano é tão irrelevante pra você quanto a traição há uns anos atrás, certo? Menos de 2 anos atrás, aliás. Não, foi 2012, mas tá, vai. Eu tenho prints 2013, de qualquer jeito. De novo, enrolou e não deu resposta. Tô esperando você terminar. Terminar? Em 2013, o que comprova que realmente aconteceu aquela violação da minha privacidade junto com a confidente dele. Isso era o tipo de coisa que ele usava pra justificar o tratamento que ele tinha comigo e pra justificar me chamar de... Porque jura que não pegou nada e eu sou obrigada a ficar num loop eterno. Rafael, você tá trazendo conversa... Você tá trazendo coisa pra conversa que não tem nada a ver. Dessa criancinha mentindo pra mim, falando, eu não tenho doce nenhum, você não tá vendo doce nas minhas mãos, então significa que eu não roubei. Belo exemplo, parabéns. Bom, já deu, né? Mais alguma coisa que você queira falar? E mesmo sabendo que eu vi ela roubando os doces, ela continua falando isso. É assim que eu me sinto discutindo com você. E a criancinha continua fazendo isso. Amorzinho, você se importa muito com as coisas... Você se importa muito com coisas que as pessoas geralmente nem sequer pensam a respeito. Por que você não tenta só abaixar tua guarda um pouco? Porque funcionou nos outros amiguinhos dela antes, porque não funcionaria comigo. Então é o seguinte, declaro oficialmente que eu não discuto mais com você. Vou fingir acreditar em todas suas mentirinhas até você aprender a conversar comigo da maneira certa, porque não suporto mais o jeito que você fala. Uma pessoa infiel pra justificar falar que eu era uma mentirosa. Eu quero que vocês percebam que esses prints que eu apresentei pra vocês foram de 2 conversas, só em outubro de 2015. Foram algumas das poucas que consegui resgatar, porque eu troquei de celular várias vezes, não faço backup do meu WhatsApp, pra minha infelicidade. Eu não tinha a intenção de ter que usar. Esses episódios eram cansativos emocionalmente, era desgastante. Eu sei que a nossa memória às vezes tem a tendência de exagerar as coisas, porque na minha cabeça parece que era dia sim, dia não. E acontecia pelo menos semanalmente. Como eu disse, eu sempre suportei porque eu acreditava que ele ia mudar. Eventualmente eu ia provar que eu não era interesseira, eu ia provar que eu era uma pessoa confiável e que ele estava errado nas acusações dele e as janelas de momentos bons iam prevalecer. É o ciclo mais estereotipado do abuso, né? Que é o abuso, a desvalorização e daí o reforço positivo. Pode perceber que em tudo que ele escreve, ele pode falar a maior atrocidade que for, no final ele vai falar, ai, mas eu desejo tudo de bom, nossa, ia ser tão bom, e eu quero tanto ouvir sua voz. O nome disso é trauma bonding, ou vinculação traumática. Caso vocês queiram aprender mais a respeito, eu vou deixar um artigo na descrição.
O segundo e o terceiro acontecimentos eu preciso contar meio que junto, porque, como eu já falei, ele deu um nó maluco na história, então vamos lá. Teve uma coisa que me chamou bastante atenção no PDF dele e que eu vi muita gente se apegar pra falar que eu sou mentirosa, que é o negócio da chave do banheiro. Ele usou isso aqui pra provar que o relato na qual eu era trancada no banheiro é mentira. Só tem um problema nessa argumentação dele, que é que eu nunca falei que ele me trancava no banheiro. Teve mais de uma vez que, ele queria me quicar da casa dele. E daí eu me trancava no banheiro, chorando. E você pode até pensar, pô, é meio irrelevante ficar mencionando isso porque é um detalhe, né? Só que como eu mostrei anteriormente, são pequenas coisas que ele sempre usou pra me invalidar ou pra me chamar de mentiroso. E mais uma vez, ele cria uma narrativa pra invalidar a minha palavra. Quando ele fala sobre isso, ele converge a atenção pra esse tipo de detalhe. Ele fala: seria impossível eu ter trancado ela lá dentro porque a chave do banheiro fica do lado de dentro. E o que você vai pensar imediatamente? Pô, é verdade, a chave fica do lado de dentro. Não tem como ele ter trancado ela lá. Ele te convence que eu estava mentindo porque eu disse que ele me trancava no banheiro. Logo, você assume que tudo que ele disse e disser serão verdades também. E automaticamente tudo que eu disse é mentira. E você que leu aquele PDF, tá assistindo isso, provavelmente não vai atrás do meu relato pra saber se eu realmente falei isso e eu nunca disse isso. E daí eu me trancava no banheiro, chorando. Ele fez a mesma coisa quando ele disse que nunca moramos juntos. Nunca falei isso. Eu sempre falei que eu morava com a minha irmã. Sempre que eu mencionei que eu era expulsa da casa dele. Teve mais de uma vez que, ele queria me quicar da casa dele. Nem o próprio print que foi usado como prova foi questionado. No relato dele, eu sou uma mentirosa porque eu falo que moramos juntos. No tweet eu tô claramente falando que ele me expulsou da casa dele. Então ele distorceu toda essa história e nem teve o carinho suficiente pra prestar atenção no que estava sendo tirado de contexto pra usar como prova. E infelizmente também mostra como meia palavra de um homem é o suficiente para invalidar anos de relato de abuso de uma mulher. No final, nem teve pesquisa para entender o que eu realmente falava e o que era invenção de hater na internet antes de soltar esse PDF aí que ele soltou. É com esses artifícios que ele valida a versão dele durante o PDF inteiro. Em resumo, basta ele comentar algo lógico, como a chave fica para dentro do banheiro, seria impossível trancar ela lá dentro, para imediatamente o leitor me achar mentirosa e começar a validar qualquer história que ele conte, mesmo que não tenha nenhuma prova. Eu me trancava no banheiro porque... É que no caso o pessoal deu mais validação pra história dele porque você nunca apresentou nenhuma prova necessária. Você só falou. E, tipo, falar é algo muito fácil. Falar é algo muito fácil. Você pode vir aqui na internet e falar qualquer merda. O duro é que, tipo, você passou 7 anos falando sem apresentar nenhuma prova. Aí no momento que ele vai lá e apresenta mínimas provas, aí agora você vem apresentar provas. É no mínimo suspeito. Entende? Tipo, por que essas provas não foram apresentadas antes? Ai, porque eu não queria que ele fosse aniquilado. Ele ia ser de qualquer jeito. Ele ia ser de qualquer jeito. Que fosse, então, se ele era uma pessoa tão ruim, se ele era uma pessoa abusadora, se ele era uma pessoa sei lá, o caralho que seja, então que você já apresentasse todas as provas que era pra esse cara nem ter o palco que ele tem hoje em dia. Entende? Seria um benefício, porque aí se você para pra pensar, né? Eu acredito que ele tenha mudado, mas vamos seguir a linha de raciocínio dela. Que tipo, o cara é um bosta. Eu vou deixar um cara que é um bosta crescer na internet, porque aí, se ele foi um merda comigo, quem garante que ele não vai ser com outras pessoas? Não. Então, eu vou botar todas as provas lá e falar, ó, fulano que vocês achavam que era assim, na verdade, é desse jeito, tá? Um beijo e falou. E é isso que ela tinha que ter feito, mas ela não fez. Aí agora que tá batendo no cu dela, ela vai e apresenta as provas. E, sinceramente, judicialmente, é mais provável que o Selbit ganhe. Por quê? Primeiro que ela nunca apresentou nenhuma prova. Segundo, ela fez imputação de crime nele. Então, já é um fator muito grande. Porque ela falou que o post dele foi uma incitação de ódio. Não foi. Porque em nenhum momento do PDF dele ele fala, galera, vai lá e ataquem essa Sassá e vão lá e xinguem muito ela. Tipo, ele nunca fez isso. No PDF dele, ele inclusive fala que não quer que as pessoas vão lá e ataquem ela. Que ele está apenas relatando coisas que aconteceram com ele. E que ele não
É... E que ele não... Ah, esqueci. Esqueci mesmo. Ela tinha falado que não tinha provas. Não, ela falou que tinha. Ela falou que ela nunca deu provas, porque no começo do vídeo ela fala que ela nunca deu provas porque não queria que ele fosse aniquilado na internet. O que, sinceramente, é uma coisa. É um pensamento de gente inocente. Mas com certeza o Selbit vai ganhar, porque, tipo, a mina falou dele 7 anos. 7 anos sujando a imagem do cara. Ainda vai lá e imputa um crime hediondo nele. Acabou. Ele ganhou. Processo ganho, com certeza. Processo ganho, com certeza. Até porque tem coisas que acontecem que tem crimes que prescrevem. Assédio sendo um deles. Se eu não me engano, acho que são 3 meses. Desde que aconteceu. 3 ou 6 meses. Desde que aconteceu o fato para você ir lá. E se for um caso de estupro, é menos tempo ainda, porque tem que pegar as evidências, né, os resíduos que ficam no seu corpo e coisas assim. Então tem que ser um processo rápido. Se ela realmente quisesse, tipo, processar ele por isso, teria que ser feito na época. Então, sei lá. Eu acho que o processo, nesse caso aqui, quem vai ganhar é ele, porque ele não incitou ódio contra ela, ele só deu um relato dele. Ele não falou para as pessoas irem e atacarem ela, xingarem ela. As pessoas xingaram porque, sinceramente, né, a gente já sabia que isso ia acontecer. E, assim, não tem, eu não vejo possibilidade dela ganhar, sinceramente. Mas ela mostrando essas coisas aqui, eu acho, sim, que ele foi escroto, mas é um bagulho, tipo, de 2015, tá ligado? Tipo, o cara não é mais a mesma pessoa, é quase 10 anos atrás. Quase 10 anos atrás. Eu acho que você julgar o Selbit pela pessoa que ele era em 2015 é totalmente fora da casinha. Porque, realmente, a gente vendo aqui, ele era um arrombado, né? Ele era um arrombado. Agora, não acho que ele seja mais assim, porque publicamente ele se demonstra outra pessoa. Mas eu estou falando publicamente porque eu não conheço o Selbit pessoalmente. Mas eu acho que se tivesse caroço nesse angu, não teria tanta gente tomando o lado dele publicamente. Porque aí, se ele se fuder, essas pessoas vão se fuder também. Ela pode processar ele por danos psicológicos, mas aí ela vai ter que provar tudo isso. O que é um pouquinho difícil de fazer, mas talvez se ela processar ele por isso, ela pode ganhar. Mas por incitação ao ódio, danos morais, isso daí não vai caber, não. Porque eu tinha medo dele. Eu nunca sabia como ele ia reagir. Ele explodia por literalmente qualquer coisa. Qualquer coisinha mínima era motivo pra ele brigar comigo. E eu tinha medo dele. Na sopa de letrinha, ele só usa uma dessas vezes pra distorcer um acontecimento entre a gente. Nesse episódio do Twitch, eu não me tranquei no banheiro dele. Eu fui expulsa. Ele não deixou as minhas coisas pra eu pegar na garagem. Ele jogou as minhas coisas no lixo que ficava na garagem. E a história foi a seguinte. Eu tinha um amigo muito querido, que é meu amigo ainda hoje em dia, o Guto. Era amigo de longa data, era meu duo. A gente conversava quase todo dia. A gente era muito amigo. Obviamente, Rafael se incomodou, que nem ele se incomodou com todos. Ele mandava e desmandava com quem eu podia conversar ou não. E o Guto era uma pessoa que eu insistia muito pra ele deixar eu continuar conversando, que eu queria manter. Nesse episódio, que ele tenta falar que ele colocou educadamente as minhas coisas na garagem, ele tinha recém se mudado pra São Paulo e ele me chamou pra ir lá ficar com ele. E eu fui. Na época a gente tinha o mesmo modelo de celular, que era um Moto G podrinho assim, basicão. Ele acordou de manhã e eu tenho sono leve, então eu acordei também. Aí ele fez assim com o celular e falou, tô indo no banheiro. E eu assim, de consciência limpa, pô, eu fui dormir. Eu acordei aos berros, porque ele encontrou a mensagem que eu tinha mandado pro Guto, falando que eu não ia mais ser amiga dele, que eu queria fazer dar certo entre eu e o Rafael. Até hoje eu não entendo porquê. Eu acho que tem algo a ver com ele ter se sentido exposto de eu falar o motivo, né? E ele me expulsou da casa dele. Ele jogou as minhas coisas no lixo e eu fiquei chorando na pracinha que tinha na frente da casa dele até ele deixar eu subir de novo. Daí ele até foi comigo, a gente foi até a garagem olhar o lixo, já não tava mais minhas coisas lá. Daí a gente teve que conversar com a equipe de limpeza. Uma das moças tinha visto lá, pegou e guardou porque ela ia dar pra filha dela, a gente conseguiu recuperar. O Rafael bloqueou o Guto, tive que desbloquear ele ainda veio me cobrar. Tem o print desse acontecimento que o Guto fala, vou ficar bem relaxado com você me dando bloco. E eu falo que não fui eu, que a gente teve uma briga horrorosa, mas que eu contava pra ele depois e que eu ia dormir e era isso. Desnecessário dizer
Eu acho que todas as pessoas amigas que foram amigas de pessoas que foram abusadas sabem o quanto que é desgastante também. E às vezes dá vontade de você mesmo desistir da pessoa, porque nem a pessoa quer se ajudar. Isso aconteceu na minha amizade com o Guto. Isso é um print que ele tinha guardado. Ô, porra. Isso aconteceu na minha amizade com o Guto. Isso é um Mas se você acha que não sei, que tenho que melhorar algo dentro de mim, que não preciso de ajuda, então você só não me escutou. E tem dia que eu abraço ele, penso em você e no pessoal da Conf que conheço faz uns 4 anos e tenho ressentimento. Mas é aquele lance todo que você sabe como eu sou, Guto. Eu falei que não esperava que você entendesse, e não espero e não boto esse peso em você. Você faz o que quiser, do jeito que quiser. Eu vou sempre me importar, mesmo que você não acredite. print que ele tinha guardado. Sei lá porque também as pessoas fazem backup, mano. Graças a Deus. Isso aqui era uma discussão que a gente tava tendo. Eu tava essencialmente pedindo desculpa por estar me afastando dele, mas que eu realmente queria fazer dar certo. Tem dia que eu abraço ele e penso em você e no pessoal da Conf, que conheço faz uns 4 anos. E eu tenho ressentimento. Mas é aquele lance todo que você sabe como sou, Guto. Eu falei que não esperava que você entendesse, não espero e não boto esse peso em você. Isso é eu explicando pra ele, justificando eu me afastar não só dele, como pessoas que eu tinha amizade há muito tempo, por causa do Rafael. O Guto abençoe a alma dele, porque ele era mais maduro do que eu, aparentemente. Eu sei que pra você nada disso é fácil. Eu sei que você precisa de ajuda e é por isso que eu nunca vou parar de te ajudar. Não parou mesmo. Nem que a gente fique 10 anos sem se falar. Se você me chamar, eu vou te ajudar com prazer. Mano, o YouTube mandou um e-mail pra mim, porque eu joguei Doki Doki, né? Aí eles deram restrição de idade num vídeo, que é quando a Sayuri vai de arrasta. Aí eles mandaram assim: precisa de ajuda? Você não está só. Oi, estamos entrando em contato porque membros da comunidade YouTube, incluindo criadores de conteúdo, espectadores ou colegas da nossa equipe, expressaram preocupação com a sua segurança e bem-estar. Você postou conteúdo com assuntos relacionados a suicídio ou a automutilação. Se você ou alguém que conhece está lidando com pensamentos assim, é possível encontrar ajuda, você não está só. Eu só tava jogando, mano. Eu só joguei o bagulho, a culpa não é minha que a mina se churrascou. Caralho. E o fez. Aí ele falou assim: eu sei que pra você nada disso é fácil, eu sei que você precisa de ajuda e é por isso que eu nunca vou parar de te ajudar. Nem que a gente fique 10 anos sem se falar. Se você me chamar, eu vou te ajudar com prazer. Mas sei lá, desde que a gente parou de se falar uma vez, eu fico com isso. Mas não é você. Ei, eu preciso de ajuda psicológica. Tem umas paradas na minha vida que eu só não encarei. Eu nem sei mais o que é. Eu sei, mas essa eu não posso dar, então qualquer outra eu tentar te ajudar. Realmente. Mas sei lá, desde que a gente parou de se falar, uma vez eu fico com isso. Ele tava falando que ele fica com insegurança desse deixa, não deixa, implica, não implica, bloqueia e desgastava a nossa amizade mesmo. Aqui eu expresso o que eu sentia pelo Guto, né? Você realmente foi o melhor amigo que eu já tive, você foi a única pessoa que genuinamente se importava e que não tinha aquele peso todo de tô te ajudando porque um dia quero te pegar. E é algo que eu aprecio pra caralho, e quando eu penso em pessoas decentes, você é a primeira que vem à mente. O meu relacionamento com o Guto era bem fraterno, e nessa época eu tava muito longe do meu irmão, então meio que significava o dobro. Só eu expressando isso pra ele, isso causou uma decepção, e eu entendo 100% porque que ele ficou decepcionado comigo. Entendo os amigos que se frustraram comigo, porque realmente não tinha essa perspectiva e eu não queria me ajudar. Daí, acho que a última coisa que é mais importante nessa conversa toda é que ele fala: mas Sassá, tem muita coisa que você precisa aprender ainda sobre tudo isso que aconteceu, não para mudar algo entre a gente ou com o Selbit, mas para levar para a vida. E o principal é que você tem que se amar mais. Nunca deixar alguém fazer isso na sua vida. Ele praticamente parou de ser seu namorado e virou seu dono algumas vezes. Hoje em dia a gente é amigo. E quase 10 anos depois, o Guto realmente estava aqui por mim. E tipo, eu esperei pra gravar esse vídeo porque eu não queria me emocionar. Ler aquelas coisas me deixa meio triste, me deixa meio emocional, porque eram verdades, era bem verdade. Eu tinha um dono, eu não tinha um namorado, e ele mandava e desmandava em mim do jeito que ele quisesse. Ele fazia o que ele queria no nosso relacionamento. Agora, a gente vai falar sobre um clipe muito infeliz, que eu sinto muita vergonha desse clipe e eu não suporto assistir ele. O meu chat nessa época, antes dele ser filtrado,
ele era bem machista e era muito comum que as pessoas perguntassem coisas de cunho sexual. Muita gente perguntava, falava sobre ele no meu chat. Obviamente, quando alguém falava algo negativo, ele ficava ofendido. Acho que isso até é direito dele, mas no privado existia a pressão de eu falar bem dele, desfazer dessas falas publicamente. Mas falando sério agora, gente, não fica falando mal do coisa do meu namorado, por favor. Eu fazia, óbvio, sempre querendo me provar, eu me debruçava no ridículo pra ele poder confiar em mim. Eu não vou colocar o clipe original porque eu sinto muita vergonha dele. E também me dá gatilho, é um sentimento bem conflitante. Eu defendo ele, né? Eu falo, pô, vocês devem ter a moral pequena pra vocês ficarem falando essas coisas. E logo em seguida eu falo que dói e machuca na maior naturalidade. Eu não entendia muita coisa. Às vezes demora pra gente perceber. Pra mim demorou muito. Mas o que eu tenho orgulho de admitir. Mas machuca. E as pessoas enterram isso pra dar risada. Sendo que pra mim, pessoalmente, quando eu lembro os meus sentimentos, eu tenho minha memória e eu tenho o meu trauma. E quando eu lembro, é inevitável doer. Foi nesse contexto de machismo que eu respondi o comentário me assediando no Twitter, onde eu disse que sofria agressão sexual, incidentes que 90% das vezes envolvem algum fã dele. O fandom dele me persegue faz tempo. E daí, nesse momento, eu tô marcada como se eu O fandom dele te persegue faz tempo, porque você persegue ele faz tempo, né? Então é foda, mano. É farpas trocadas, tá ligado? fosse uma sucubus na internet. E assim, eu fui literalmente empurrada pra fazer esse relato sobre a vida sexual que eu nunca falei sobre. E muito menos tinha intenção de dar detalhes, apesar do tweet que eu fiz. Eu só descobri a sexualidade dele em 2018, tanto que no print tá escrito 2018. E eu indo perguntar pra ele se ele era assexual, que foi uma informação que eu recebi de terceiros. Mas essa conversa não rolou durante o nosso relacionamento. Até porque, mais de uma vez no nosso relacionamento, eu fui reduzida a... Calma, Até vagabundo. porque, mais de uma... Bota o bagulho devagar, porra. Terminar. Terminar o quê? A frase. Eu fiz uma pergunta e você não respondeu de novo. Acho que vou desistir de conversar e deixar nossa relação ser só sexo, porque eu não aguento mais. Eu já te expliquei o que foi aquela parada, você insiste nessa outra ideia, mas sim, irrelevante, sabe que eu não aguento você implicar com coisa que não precisa. Uma vez no nosso relacionamento, eu fui reduzida a ser só sexo. Eu nunca humilhei ele por ser assexual, não era algo que a gente conversou sobre. No print que ele usa como prova, é literalmente eu só respeitosamente perguntando. Eu tinha um problema com ele fala que eu ficava forçando ele a fazer exames. Na verdade, eu pedia pra ele ver se estava tudo bem com a saúde dele e tal, porque as nossas relações, e eu não acredito que eu tô tendo que falar isso publicamente na internet, duravam em cerca de 40 minutos. O que qualquer pessoa com vagina vai saber, causa lacerações que sangram, ardem. Mas não é normal? Bom, não sei. Eu sou 100% da tropa do sexo, então eu não sei qual o tempo de uma relação sexual. Mas... não sei. Não sei. Enfim, eu ficava machucada. Eu não falava isso pra ele, porque eu achava que o meu objetivo ali era fazer ele ficar feliz e satisfeito, manter ele bem. Eu não sabia que isso rolava por conta da sexualidade dele. Eu até fico meio triste dele não ter conversado isso comigo antes. Eu sei que essas coisas demoram pra amadurecer dentro da gente. E eu estendo total minha simpatia, mas eu queria muito que ele tivesse falado isso dentro do relacionamento, porque teria me poupado de muita coisa. Voltando pro tweet, é no contexto de sentir dor por um tempo prolongado e não ter a força ou a confiança pra me impor que eu usei o termo agressão sexual no meu tweet. Por falta de palavras pra definir melhor. Nunca me referi a atividades forçadas, tanto que eu era completamente submissa, isso era
algo que eu me prestava a fazer, independente de como eu me sentia pessoalmente com isso. Eu nunca nem disse que a agressão que eu sofri era só por parte dele, porque de certa forma foi uma agressão de mim pra mim também. Simplesmente doía muito e eu não sentia que podia falar, porque aquela era a minha função. Tanto que no próprio tweet eu digo que eu normalizava o que aconteceu, né? Não sei porque todo mundo pulou direto pra conclusão de que eu tava acusando ele de estupro ou coisas mais graves, tendo em vista que a agressão sexual é um termo bem amplo. Mas fica o questionamento sobre o PDF dele, né? Se desde Porque geralmente é a primeira coisa que as pessoas vão pensar. E é aquilo, tipo, ela não foi desmentir, ela tweetou isso, apagou logo em seguida. Então, complicado. Complicado, né? o começo, a parte sexual foi tão difícil e ele me contou isso porque ele resumiria nosso relacionamento em sexo. Deixando bem claro, eu não quero invalidar e eu não quero ver ninguém invalidando a jornada de autodescobrimento dele. Eu acho que isso é super válido, passei por algumas eu mesma, pessoalmente. Eu só tô colocando em pauta que não faz sentido ele falar publicamente que a gente tinha essa conversa desde o começo, sendo que nas conversas da época ele queria me reduzir. Bom, aqui ela não apresentou provas de que eles nunca tiveram essas conversas, do mesmo jeito que ele também não. Então, fica no ar. Ao sexo. Esse cara de recém 18 anos, que não sabia o que estava fazendo, que era virgem, que não tinha ideia de onde estava se metendo, eu nunca conheci esse cara. Vamos ver? Olha, você não consegue entender o meu lado? Olha como você fala comigo, você nem tenta entender o meu lado. Você fala tanto de merdas que tu errou comigo e eu pergunto o que é. Nossa, você me xingou de puta. Nossa, que grande coisa. Olha, como você fala comigo, mano, eu entendo pra caralho, tanto que eu nem fiquei te enchendo das merdas que tu errou comigo, tô aqui fazendo o que eu posso, não é só isso, e você sabe. Na real, é assim, uma pessoa nervosa, xingando, desrespeito, é uma merda. Nossa, o jeito que ele fala, mano. Nossa, ô Selbit, com todo respeito, mas assim, é com todo respeito mesmo, mano. Se eu tivesse uma conversa com você em 2015, eu tinha te dado um pau, tá? Nossa, eu tinha socado sua cara, mano, de verdade, com todo respeito, tá? Desrespeito é uma merda. E, inclusive, quando eu tô nervosa e falar o que não deveria, você me pesa por isso muito tempo. É que, tipo, uma coisa é você ficar puta e você xingar alguém, outra coisa é, tipo, você xingar a sua namorada de puta, né? É foda, mano. É a mesma fita do Felca lá. Tipo, mano, é muito paia isso. Tipo, é desrespeito. Como a própria Sassá fala aqui, desrespeito é uma merda, é desrespeito. Acabou. Agora, o que eu não entendo tipo assim, ela eu entendo porque a Sassá, pra quem não sabe, ela é de Londres, né? Ela é europeia. Misturar um inglês ali, mas ele fica, tipo, ai, é muito cringe, tipo, ele ficava falando, wow, such a big deal, uma pessoa nervosa xingando, tipo, é muito cringe, ai, escreve que nem gente, sabe? Mas enfim, ele era todo perturbado da cabeça, né, não dá pra exigir muito. Desrespeito é uma merda, inclusive quando eu tô nervosa e falo algo que não devia, você me pesa muito por isso. Você disse isso, que quando uma pessoa está nervosa, não é algo válido para argumento. Então, o único erro que eu tive com você não é válido. Você tenta achar merdas que eu fiz com você, sendo que eu nunca fiz nenhuma. Eu te amo e nunca fiz nada para te machucar, nunca menti. Ela falou assim, meu Deus, Rafael, falar com alguém assim, tratar alguém assim, é complicado. Tipo, ele tenta realmente jogar as coisas tudo no cu dela e tentar, tipo, falar, não, porque eu... Veja bem, não é que eu sou abusiva, é que, pô, você me dá motivo pra te xingar. Ai, não é que eu fiz merda. É só porque eu tava nervoso. Tipo, é um papo paia pra caralho, mano. No PDF dele, ele simplesmente faz a mesma coisa que ele fazia comigo no privado, que é revirar a minha vida, me chamar de puta, mentirosa e interesseira. Só que dessa vez, pra milhões de pessoas reproduzirem junto com ele. No geral, fica bem claro que eu não sou Isso daí eu vou discordar porque, tipo, ele postou o relato dele e em nenhum momento ele pediu pra atacarem ela. Em nenhum momento ele falou, gente, xinguem a Sassá de puta, tá ligado? Em nenhum momento ele falou isso. Então, isso daí eu vou discordar. vítima perfeita. Eu tenho os meus erros e eu tenho os meus defeitos. Isso não quer dizer que eu não sou merecedora de amor ou bom tratamento, mas certamente eu sei o que eu passei e não tem nada a ver com aquele PDF. E é meio contraditório, porque ele já falou sobre ter sido uma pessoa ruim no passado várias vezes. Foi o que eu falei.
daquela época lá. Eu acho que esse foi o pronunciamento dele. Eu não sei se foi sobre isso, ou se isso aqui já foi outra treta, sinceramente, que o Selbit já teve tanta treta. Entretanto, essa autocrítica raramente era aplicada na minha vida e ações que eu tenho com outras pessoas. Recentemente, decidi fazer uma análise introspectiva e percebi que, por resultado da fama e exposição que eu tive tão cedo na minha vida, eu me tornei alguém bem odiável. Foi aquilo que eu falei pra vocês. Foi aquilo que eu falei pra vocês. Não, ele não negou isso. Ele não negou, ele falou que ele errou. Que teve momentos que ele errou, mas que ela também errou. E, e que ela não fala sobre, né? Mas, tipo assim, em nenhum momento ele pediu pra xingarem ela ou alguma coisa assim no PDF. Então, essa cartada de incitação de ódio não cola, tá ligado? Mas que nem, é exatamente o que eu falei. O maluco, bonitinho, entra no YouTube. Estoura por ser bonitinho. Jovem. Ele tinha o quê? 16, 17 anos quando ele estourou? Ou até mais novo. Que eles começaram a namorar, né? Quando ele tinha 17. Então ele tinha, sei lá, uns 15, 16 quando ele estourou. Ele estourou principalmente por ele ser bonitinho. Agora você imagina. O maluco, que não era ninguém. Provavelmente era zoado na escola. Por ser nerd ou por alguma coisa que ele gostava. Do nada, é endeusado por milhares de pessoas. Mano, subiu na cabeça dele com certeza. Subiu na cabeça dele com certeza. E ele virou uma pessoa arrogante e ele virou uma pessoa chata. Isso é fato. Isso é fato. Só que o que faltou pra ele, pra ela também, mas principalmente pra ele, foi um acompanhamento psicológico nessa época. Só que eu acho que ele nem devia pensar nisso, porque, tipo, o maluco é moleque, tá ligado? Ele pensou, tipo, as minas gostam de mim e não sei o que, eu sou foda. É óbvio que isso ia subir na cabeça dele e ele ia se tornar um cara totalmente babaca. Óbvio, óbvio, tóxico, com certeza. Porque ele estoura. Aí começa as paranoias. Que começa, as pessoas vão começar a ser amiga dele, ele vai começar a fazer amizades, ele vai ficar pensando, pô, será que essa pessoa é minha amiga por quem eu sou ou porque ela quer algum benefício de estar comigo? Aí foi o que aconteceu com a Sassá. Ele pensou, pô, será que ela realmente me ama ou será que ela quer ganhar fama em cima de mim? É uma paranoia que vem. É uma paranoia que vem, com certeza. Então, assim, eu não acho que justifica, né? Mas é o motivo. Dá pra perceber que foi por isso, né? E esse bagulho dele ser ciumento, possessivo, é foda, mano. Isso daí é complicado, realmente. Isso daí é complicado. É falta. Tudo volta pro psicólogo, né? É falta de psicólogo, mano. É falta de ir se tratar, de ir se conhecer, de ver por que você é assim e passar a não ser mais assim. Por pura arrogância e prepotência, eu me vi, ao passar dos anos, me tornando alguém que eu desprezaria se tivesse me conhecido anos atrás. Foi então que eu decidi começar a me esforçar para me tornar uma pessoa melhor e tenho estado bem feliz com o resultado. Obviamente, consequências dos anos que fui um completo imbecil sempre continuam aparecendo na minha vida e é justo que elas apareçam. De qualquer jeito, ser mais gentil e prestativo com as pessoas ao seu redor não é um grande esforço, mas traz grandes recompensas. Há alguns anos eu percebi que era uma pessoa extremamente arrogante, controladora e possessiva, e apesar de ouvir isso de outras pessoas com certa frequência na época, eu não conseguia perceber isso em mim. O grande problema é que eu sempre me convencia que o problema não era eu, e é bem fácil mentir para si mesmo, é a mentira mais fácil de acreditar. Obviamente, tudo é culpa dos outros. Mas ao contrário do que eu fazia na época, dessa vez não vou culpar ninguém além de mim. Eu sei que não sou mais essa pessoa e não existe motivo para tentar defender ou justificar qualquer coisa que eu tenha feito no passado. Mano, e pra mim é isso, tá ligado? Tipo, o cara já falou, ele veio, ele deu o lado dele, ele contou outras coisas. E assim, o Selbit deu esse pronunciamento e ele nunca mais falou desse assunto. A Sassá ficou 7 anos falando desse assunto. Porra, sabe? Aí é julgar o cara por um maluco que ele era em 2015. Tipo, quase 10 anos atrás. Essa pessoa não existe mais. Não tem por que ficar batendo nessas teclas de porque ele é isso, ele é aquilo. Ele não é mais essa pessoa. Sabe? Não invalida os traumas dela. Os traumas dela, ela vai ter que lidar, ela vai ter que ir na terapia, vai ter que resolver. Infelizmente, a vida é assim. A gente vive e a gente se traumatiza ou a gente traumatiza os outros. Normal.
beleza. Mas assim, porra, ficar tocando nesse assunto todo ano. Todo ano era a mesma coisa. Todo ano é isso. Todo ano é isso. Ai, porque o Selbit. Ai, porque. Vai tomar no cu, piranha! Paraense Raiz mandou R$ 2. Psicológico mais estourado que esse áudio kkkk. De verdade. Obrigado pelos R$ 2, mano. É desse jeito. Julgar alguém pelo passado dela, pra mim, é um ato de covardia. Pra mim também, porque, tipo, mano, bagulho de 2015, sabe? Se fosse, tipo assim, não, 2020 é um passado que ainda tá perto. Mas, porra, 9 anos atrás? Não faz sentido. Não faz sentido. Aí todo ano ela bate nessa tecla de que, ai, porque ele era abusivo e não sei o que. Tipo, tá, mano, você não segue em frente. Você tá fudido das ideias porque você não segue em frente. Você tem que seguir em frente, cara. Você tem que tocar sua vida, sabe? Ir atrás de ajuda, ir atrás de tocar sua vida. O pessoal do Selbit vai te perseguir? Vai, porque você todo ano falava disso. Todo ano falava disso. Então, assim, se tivesse dado o seu relato e nunca mais falado nada, acredito eu que não teria tido essa proporção. E acredito eu que ele nem teria lançado aquele PDF, porque seria um bagulho que ela falou uma vez e ele já lançou esse pronunciamento aqui e na época tinha ficado por isso. Só que aí, no outro ano, essa saia lá e farpava o Selbit, aí ficava nisso dela farpando ele e ele nunca falando nada. Então o pessoal presumiu que ele era culpado porque ele nunca falou nada. Então, assim, é complicado, sabe? É uma situação muito complicada, onde pra mim os dois estão errados. Os dois, pra mim, foram arrombados. O meu veredito aqui é o seguinte. Não vou nem esperar terminar o vídeo, já falo agora. Pra mim, o que acontece aqui? A Sassá é uma pessoa que provavelmente não sabia muito bem o que era uma sexualidade, partindo do ponto que ela sabia disso. Vamos supor que ela sabia disso, porque ele não apresentou prova que ela sabia disso, nem ela que ela não sabia disso. Então, é aquilo, né? Se ela teve essa conversa com ele dele ser assexual, acho que nem ele entendia, porque ele mesmo disse que ele não entendia o que era ser assexual. Ela não devia entender, então eles deviam meio que ter essas relações sexuais que poderia ser forçada para ambos, sabe? Não forçada no tipo de, você vai transar comigo, mas forçada de tipo, a gente namora, a gente tem que fazer isso. Então, devia ser uma merda para ambos, nenhum dos dois entendia o que estava acontecendo. Eram pessoas extremamente novas, né? Que o Selbit tinha recém 18 anos, e ela tinha 20. São duas pessoas que estão começando a viver ainda. E o Selbit foi sim babaca, ele foi sim, eu acho, né? Que ele foi sim possessivo, essas coisas assim. E teve muita coisa que o pessoal tirou de contexto, tipo esse bagulho dele trancar ela no banheiro, sendo que ela nunca falou isso, ela falou que ela se trancava no banheiro. Então, muitas dessas coisas foram tiradas de contexto, a repetição dos relatos da Sassá sem nenhuma prova. Eu acho que é mais uma questão onde os dois foram babacas e os dois eram imaturos, não tinham. Não tinham conhecimento das coisas suficiente para saber o que eles estavam fazendo, os danos que estavam causando. Eram pessoas sem um preparo psicológico, principalmente o Rafael, para estar na internet. Eram pessoas que não se entendiam, não se amavam. Então, eu acho que era isso. Tipo, eu acho que os dois estão errados, e é aquilo. Não dá pra falar, o Selbit tá certo, a Sassá tá certa, porque são meias verdades de ambos os lados. Nenhum dos dois apresentou provas concretas. Só que, na justiça, ela imputou um crime a ele. Ele provavelmente vai ganhar esse processo. Provavelmente vai ganhar esse processo. Agora, se ela vai processar ele por outra causa, eu já não sei. Mas, por exemplo, danos morais não cabe, porque só quem falou dela foi. Quer dizer, só quem falou dessa situação foi ela. Ele nunca falou nada dessa situação. Só agora, depois de 7 anos, né, que ele veio falar. Então, assim. Complicado. Complicado. Vezes.
o que condiz muito com a minha experiência pessoal com ele. Eu acho bem inconsistente com o relato dele de agora, que mudou uma opinião pública sobre mim, que não é realidade. Realidade que em 2018 e 2019 ele parecia ter consciência, mas parece ter esquecido agora em 2024. E por isso, eu vim dar a cara a tapa e revivi toda essa dor que eu passei, porque eu preciso ser ouvida. E pra justiça não seria o suficiente para resolver o buraco que foi feito. E dava para fazer muitas horas e horas de... Na verdade, pra resolver o buraco que foi feito, você tem que fazer terapia, né? É só assim que resolve. Não tem justiça, não tem internet que resolva isso. O que ela quer aqui com esse vídeo é limpar a imagem dela, porque, querendo ou não, ela trabalha com internet e provavelmente ninguém vai querer fechar mais nada com ela porque ela tá extremamente manchada. Então, é uma jogadinha, assim. Histórias e prints e conversas e brigas. Mas eu acho que eu já me estendi, já me expus demais. Essa briga é muito longa e é cansativa e eu fico confusa sobre o que ele tá me xingando em todo momento. E eu, honestamente, eu não tenho mais saco pra isso. Eu já tô meio adulta pra ficar sustentando esse tipo de briguinha na internet. E como eu disse, rancor à parte e alfinetadas à parte, todos os meus relatos na internet têm um teor de apoio mútuo dentro da comunidade que me acompanhou e que me fez literalmente sobreviver todas as fases mais difíceis que eu tive que lidar, que aconteceram até hoje. Eu venho melhorando, é perceptível, as pessoas comentam isso também. Tem muita coisa que me assombra até hoje, provavelmente vai me assombrar pra sempre. Eu nunca tive o intuito de fazer uma perseguição com o Rafael. Vocês podem ver nos meus relatos que tiveram mais alcance, que foram em live. Tipo assim, eu vou discordar porque, mano, se você não tivesse esse intuito, você não ficava todo ano falando disso. Tipo, querendo ou não, o que ela fez é perseguição. Porque, porra, todo ano era a mesma história. Tipo, tava todo mundo de boa. Aí, do nada, era, ai, porque o Selbit não sei o quê. Ai, porque não sei o quê. Era todo ano, caralho, velho. Era chato o bagulho. Inclusive, agora tá sendo chato o bagulho, sabe? Ah, mano, essas coisas aí eu não acredito em karma e reencarnação e afins. Eu acho que os dois têm que ir pra terapia e resolver a cabeça. A Sassá principalmente, porque dá pra ver que, tipo, passou o tempo e a terapia dela era desabafar em live. Ela não tem que ser assim. Tem que ir pra terapia. Só vai preencher esse vazio que você sente quando você for atrás disso e resolver essa situação, porque não adianta você ficar enterrando, você ficar desabafando online, você tem que ir a fundo, vai ser uma coisa que não vai ser fácil de fazer, mas é algo que é preciso fazer, porque não adianta nada. Não adianta nada. Ficar falando sobre o assunto e não seguir em frente e sempre ficar ali remoendo essas coisas. Não vai adiantar nada, você vai se sentir vazia pro resto da sua vida se você fizer isso. Que inclusive eram apagados logo em seguida. Eles foram feitos em momentos de gatilho e fragilidade e era onde eu estava acostumada a recorrer. Se vocês observarem as datas, vocês vão perceber que esses dois relatos que tiveram mais alcance aconteceram em momentos que me deram gatilho, que tem a ver com a história. Ele e muita gente em volta dele é bloqueado em tudo meu faz muito tempo. E eu evito proximidade com pessoas que têm proximidade com ele. Não é tudo sobre ele, é simplesmente a minha experiência e traumas impressos na internet. Acredito que mal acontece a diferenciação entre o que é hate e o que é meu desabafo. E assim, hater falando das minhas coisas é um negócio muito recorrente. Só, por favor, se for pra ficar ignorando tudo que eu passei, então ignora quieto. É melhor ficar quieto do que fazer eu ler absurdos. Eu entendo o sofrimento de ter todo dia uma injustiça dita por alguém aleatório na internet. Não é exclusivo pra ele, isso acontece comigo, eu passo pela mesmíssima coisa, eu sei que é uma merda. Tanto que essa bagunça toda nasceu exatamente nesse contexto. Isso porque eu não consegui guardar pra mim essa dor e muitas vezes eu me arrependo amargamente de não conseguir segurar o trauma dentro de mim. É sufocante ficar quieta. Você vai pra terapia, mulher, não vai pro Twitter, pelo amor de Deus, cara. Eu acho que, tipo assim, porra, anos de internet, você não aprendeu isso ainda, mano, não vai pro Twitter, não se fala esse tipo de coisa no Twitter. Ai, porque nossa, me deu gatilho, sai do Twitter. Sai do Twitter, vai chorar na sua cama, fica quieta, mas não fala, ai, porque ele, não sei o quê, porque você só bota a lenha na fogueira e as pessoas vão atacar mais ainda você. Pra mim, a Sassá é uma pessoa que não tem psicológico nenhum pra trabalhar com internet.
É uma pessoa que precisa sair da internet, resolver as coisas dela e depois, se ela quiser, voltar. Porque do jeito que tá aqui, não, não vejo, tipo, indo muito longe, sabe? Escolher a pior forma de resolver a situação. Tipo, mano, se algum bagulho te deu gatilho, você tá em live, fecha a live, mano. Não fica falando dessas coisas. Tipo, as pessoas falam muitas coisas no calor do momento. E aí depois acontece esse tipo de coisa, que nem o pessoal tirar print das coisas que ela fala, porque ela fala e apaga, porque ela fala que ela posta no calor do momento e depois ela apaga. E é eterno. É eterno isso aí. Como você vai pagar? Entendeu? Então, assim, pô, alguma coisa te deu gatilho, tá em live, fecha a live, vai dormir. Ou vai fazer outra coisa. Ai, você leu alguma bosta no Twitter? Sai do Twitter. Não fica dando munição para as pessoas te atacarem ainda mais. Você passa por um relacionamento abusivo, mas abrir a boca sempre foi um tiro no pé, como eu já falei. Vídeo próprio PDF publicado distorcendo minha imagem e vivência. E isso não foi falta de pedir para as pessoas pararem de fazer coisas do gênero, pedir tanto para pararem de me atacar quanto pararem de atacar o Rafael e as pessoas próximas a ele. Já faz um tempo, até porque eu já tive vários relacionamentos, nem todo relato que eu dou é sobre ele. Eu passei 7 anos tentando me curar de perder meu canal, de perder meus amigos, meu trabalho, meu psicológico, juntando caquinho por caquinho mesmo. E agora que ele puxou de volta, parece que nunca mais vai curar. Se era esse o objetivo do PDF, ele conseguiu. Eu nunca mais vou... Mano, a mina inventando coisa, tipo... Meu Deus, Sassá, o objetivo do PDF não era te atacar em nenhum momento. O objetivo do PDF era ele dar o lado dele. Tipo, ela mesma atacava ele. Então, assim, mano, se você tá fragilizado desse jeito, sai da internet, velho, vai se tratar. Porra, você falou que você tá 7 anos fazendo terapia pra isso e não resolveu isso ainda? Troca de terapeuta, mano. Sinceramente, porque, porra, não dá pra ficar desse jeito. Olha o jeito que a menina tá. Não dá, tipo, pra ficar assim, porque qualquer coisinha, essa mina, tipo, vai ter um surto, assim. É perigoso isso. Porque isso pode resultar em coisas piores, né? Que o tanto de influencer aí que vai de arrasta pra cima não tá escrito. Então, assim, é perigoso esse estado dela. Então, por isso que eu falo, tipo, mano, vai atrás de um psicólogo, sai da internet. Se isso te faz tão mal, sai. Arruma outro trampo. A vida é assim, tem coisas que dão certo, tem coisas que não dão, e tem coisas que a gente gosta de fazer e não necessariamente é pra gente. Tipo, eu gosto de cantar, eu vou ser cantora? Não, eu canto muito mal. Então, assim, tem coisas que a gente tem que aceitar que não é pra gente. E outra, velho, não dá tudo que essa mina, tipo, lê é gatilho, tudo que essa mina lê, ela fica mal. Pelo amor de Deus. Sabe? Alguém precisa ajudar ela também, porque isso daqui é perigoso. O estado que ela está é perigoso, tá? Só isso que eu vou falar. Não consegui me desvincular disso publicamente. Se antes eu já não conseguia, então imagina agora. E tá bem longe de mim querer acusar que ele contava essa mesma história no PDF por trás das cortinas, mas eu vi colegas de trabalho e amigos virando as costas pra mim, um por um, ao se aproximar dele, e isso sempre foi uma grande interrogação na minha cabeça, porque eu não sabia o porquê daquilo. Enfim, eu só terminei o serviço, eu dei um follow nas pessoas que seguiam ele, porque eu realmente queria zero contato. Isso é recomendado para todo sobrevivente de abuso. Então ele e as pessoas próximas a ele sempre foram bloqueadas em tudo. Eu não fazia ideia que ele estava tendo essa premiação internacional. Que também vamos fazer um adendo, porque ele alega que eu acabei com a vida dele, mas... Mona, você estava numa premiação internacional. Mona, você deu uma acabada com a vida dele, sim. Porque a imagem dele na internet não era boa, não. A imagem dele era de babaca, monstro. Essa era a imagem dele. É que ele tava numa premiação internacional porque ele entrou no QSMP. As pessoas de fora não sabem dessa história, mas quando ele entrou no QSMP, já deram uma revivida nessa história também, depois do bagulho do Forever, que foram falar dessa história. Então, é assim... eu não estou vendo o seu ponto, sinceramente. Não faz muito sentido. Eu acho que nenhuma palavra que eu falei na internet até hoje pode demonstrar o sentimento. E a minha esperança é que vocês entendam um pouco melhor agora. E talvez entendam porque eu nunca mostrei provas e nunca fui na justiça. Apesar de que ele quis me pintar de puta, traidora e interesseira, assim como fazia no nosso relacionamento.
No fim, eu nunca quis comprometer o trabalho e vida pessoal dele. Muito longe disso. Muito longe disso, né? Só todo ano eu tuitava uma indireta pra ele e acabei com a imagem do cara na internet. Só sem nenhuma prova. Só isso, só, nada demais mesmo. Eu quero ele bem e que ele nunca mais faça com alguém o que ele fez comigo. Fico um pouco mais tranquila com relatos de amigos próximos dele de que isso não acontece mais. Quero incentivar a todos que continuem consumindo, curtindo, assistindo o que for que te faz bem. E na boa, de uma vez por todas, eu só queria poder fazer o que precisava fazer para sobreviver e superar todos os traumas que carrego até hoje. Não acho que eu lidei da forma perfeita, mas eu fiz o que eu precisava para sobreviver e era o meu melhor na época, e eu preciso aceitar e entender isso. E só deixando claro, eu não quero que ataquem ele, e muito menos ataquem a namorada dele. Minha única intenção com esse vídeo é restaurar minha honra depois dos absurdos ditos no PDF dele, que ele soltou às vésperas da tal premiação internacional, que eu nem sabia que estava acontecendo. Eu juro que eu não sei como todo mundo ainda acreditou nesses absurdos. Eu fui 100% questionada, questionaram minha voz, minha... Questionaram por quê? Porque você não apresentou provas. Questionaram sua voz, porque você fingia. sexualidade, minha árvore genealógica, a cor do meu cabelo, da onde eu vim, se eu fui fiel ou não, tudo. Fica o questionamento. Quanto e o que eu preciso provar que é verdade sobre mim na internet para ser válida o suficiente para ser aceita como uma vítima de relacionamento abusivo. E eu que aí você teria que provar tudo, né? Você tem que provavelmente pegar todos os prints do seu zap, jogar tudo lá e falar assim, ó, galera, era isso aqui que acontecia. Porque você fala uma coisa, aí o Selbit vai lá e fala outra, e fica um contra o outro. E dos dois pontos de vista tem divergências, entendeu? Pois é. não sou especialista no assunto, mas caso queiram entender sobre o fenômeno de silenciamento das vítimas, eu vou deixar 2 textos simples na descrição. Eu vou deixar também linkado uns influencers que me ajudaram a entender o que eu tinha passado e que me ajudaram a acelerar esse processo de cura. Não espero justiça. Na verdade, eu nem tenho a expectativa muito de ser validado, mesmo mostrando evidências claras e provando que o PDF... não tem evidências claras. Não tem evidências claras, tem apenas prints fora de contexto, né? A gente não tem todos... Ela deu minimamente contexto para as coisas, mas assim, são prints cortados, não são conversas inteiras, a gente não sabe o que realmente aconteceu. Então... é só mais do mesmo do que ele fez comigo. E um dos meus maiores aprendizados na terapia é que eu não sou especial. Tem muitas mulheres e pessoas que passam por situações muito mais injustas, com danos muito mais permanentes. Se vocês quiserem e tiverem... daí sinceramente acho que teu terapeuta é meio bosta, mano. Porque sim, você não é especial, mas falar que tem pessoas que passam por coisas piores que você... não é um bagulho legal de se falar, você sendo um terapeuta. Seu terapeuta acabou de te invalidar. Parabéns. Parabéns. Todos os prints dessas treta é muito baseado no confia. Não tem contexto completo de nada, nem da parte dele, nem da parte dela. tiverem saco de ver meus relatos antigos e materiais complementares, tá tudo na descrição. Então é isso. Eu espero do fundo do coração nunca mais falar sobre o assunto. Acho que pra mim chega. Já tava na hora, né? Qualquer dor que eu sinta a partir de agora, pretendo sentir com as pessoas que me ampararam nesse momento. Tá. Que foi Totó, os meus amigos e as minhas amigas e os meus amigues, minha família e a minha psicóloga. Um beijo pra vocês. Sinceramente, que psicólogo é ruim falar um bagulho desse pra pessoa, tipo, não, beleza, você sofreu, mas tem gente que sofreu mais que você, né, mano? Tipo, mano, que bagulho bizarro de você falar pro seu paciente, mas beleza. Postar isso um dia da mulher, vamos ver os comentários. Postar isso um dia da mulher é foda, fico muito feliz que ela tá falando também.
A internet tem que aprender que toda história tem dois lados e nem sempre tem um vilão e um mocinho, isso é verdade. Sei lá, que merda de história, que desgraça. Espero que vocês resolvam isso. Achei seu posicionamento maduro e claro do começo ao fim. Nananana. Isso é um relacionamento que os dois cometeram erros. Bom. Aqui no... Aqui no YouTube tem, tipo, poucas pessoas atacando ela, que nem aqui, tipo, virou o circo na hora que ele postou da PDF, ela fazendo um circo há anos. Isso aqui eu concordo. 2 jovens sem maturidade e inteligência emocional não sabiam nem se comunicar dentro do relacionamento e agora querem esclarecer na internet, se expondo e ainda assim os dois não sabem se comunicar. Muito ego, muita mídia e pouca psicanálise. Vou ter que estar concordando com o meu mano Igor. Bom. Aqui, tipo... aqui tá meio dividido, né? Não tem tanta gente assim xingando ela, mas também não tem tanta gente apoiando. Já no Twitter o pessoal tá tipo 100% contra ela. No Twitter o pessoal tá 100% contra ela.